Está entrando no ar. Samba, Arte e Cultura. Com Érico Póvoa, Alexandre Carvas, Toninho e Luciana Lins. Fique ligado. Força nenhuma no mundo interfere. Boa noite, estimada audiência da Rádio Tropical Web Brasil. Estamos aqui hoje, mais um Samba, Arte e Cultura, 26 de abril de 2025, sábado, e nós, agora em novo horário, das 18 às 20 horas, estamos aqui para levar para você o que há de melhor na música, na cultura, na entrevista, na comunicação. E para o seu boa noite, ele, professor Toninho, Enciclopédia do Samba. Fala, Toninho. Estamos aí, galera, mais uma noite de Samba, Arte e Cultura aqui na Rádio Tropical FM. Rádio Tropical Web Brasil. Já foi Tropical FM, agora é Tropical Web Brasil. Mas nós temos sempre que lembrar com muito carinho da 91,5 e sempre agradecer o JR. Obrigado, Lombardi. Essa semana. Mas vamos em frente, vamos. Então, mais uma tarde. Pois é, falaram que eu sou o Lombardi da rádio. Mais uma tarde de encontro aqui com grandes comunicadores aqui do Carnaval, do Samba, da Arte, da Cultura. Isso aí, vamos que vamos, Érico. É isso aí, para o seu boa tarde também, ele, Fernando Vasconcelos, o Léo Dias do Samba. Que isso, rapaz, eu me comprometo. Só nos bastidores, né, Fernando? Seria uma honra, mas enfim, boa tarde a todos os nossos ouvintes, alô mundo do samba, alô povo do samba. Hoje, sem dúvida alguma, o programa vai ter uma grande audiência, né? Porque tem nosso grande convidado Paulinho Mocidade aqui já no estúdio da Rádio Tropical Web Brasil. Vamos que vamos. É isso aí, a Luciana ali já está ficando maluca ali, Fernando. Tanta mensagem, tanta gente mandando. O pessoal quer participar do sorteio. Estou entrando aqui no site agora para ver quantas pessoas estão ouvindo. É isso aí. Já vou informar. Paulinho Mocidade, né, cara? Não é qualquer um, né? É história pra caramba. É um dos seis maiores intérpretes da história do Carnaval. É isso aí. Daqui a pouco, Fernando. Já aumentamos, nós estávamos com 8.116 quando começamos, desde cedo, das 14 horas, estamos com 8.540 pessoas inscritas no site e ao vivo agora 2.200 pessoas. Caramba, é bastante gente, né? Vamos lá. Doutor Alexandre Carvas. Hoje, o Vasco da Gama está em maioria absoluta aqui nessa sala, né? Tem 4 vascaínos aqui. Graças a Deus. Qual o seu time, Cadu? Sou botafoguense. Então tem 4 vascaínos, 2 flamenguistas e um botafoguense. Ué, você agora virou botafoguense? Não, eu sou vascaína porque ele é. Mas eu sou botafoguense de coração. Porque era o Túlio, né? Eu era apaixonada pelo Túlio e eu gostava. Ela diz por aí que é Vasco, mas agora não sabe. Eu sou vascaína por causa dele, mas quando o Botafogo ganhou agora e teve aquela disputa, aí eu vibrei. Vamos lá, salve, doutor Alexandre Carlos, seu boa noite. Boa noite, Érico, Paulinho Mocidade, um abraço, Fernando, professor Toninho, Paulinho Mocidade aqui, professor Toninho. O Sombra, é a Sombra, não é o Sombra não, aqui é a Sombra. O Vitor Hugo falou essa semana no programa dele, quinta-feira, que é o Lombardi. É o Lombardi. Fala, é a voz da consciência. É o Lombardi, que ela é o Lombardi. É a voz da consciência. Então vamos lá, um abraço para todo mundo, muito boa noite. E hoje, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho teremos aí o jogo, 9 horas, no Botafogo e Fluminense, hoje lá no Newton Santos. Amanhã teremos o clássico lá em São Paulo, né? Flamengo e Corinthians, e em Minas Gerais, Cruzeiro e Vasco. Mas o bicho está pegando, no Vasco está pegando mais fora de campo que dentro de campo. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, né, Alexandre? Vamos lá. E, assim, é uma honra quase que inenarrável, né? Aqui para a Rádio Tropical Web Brasil. Eu já entrevistei algumas personalidades do samba, já entrevistamos o nosso querido amigo Nego, né? Já entrevistamos o Ito Melodia, já entrevistamos o nosso amigo lá da Imperatriz Leopoldinense também, Preto Joia, Arthur Franco, enfim, muita gente boa, mas assim, existe uma figura que eu acho que está no imaginário popular do Carnaval Carioca, que é Paulinho Mocidade. Eu acho que quando você lembra de intérprete, anos 90 especialmente, você lembra de 2 grandes nomes, que esses acho que estão imortalizados, né? Que é Jamelão e Neguinho da Beija-Flor,
E logo após, ou logo ao lado, você lembra, mostrando a minha identidade, eu posso mostrar a verdade a essa gente, como eu sou da Mocidade Independente. Chegou a hora! E a Mocidade Independente nos anos 90 viveu um período de ouro, né? Um período glorioso. E grande parte disso se deve à voz da Mocidade Independente, que era, durante pelo menos uns 4 ou 5 anos nos anos 90, né? 6 anos nos anos 90, o grande Paulinho Mocidade. Paulinho, ainda não para entrevista, mas para dar sua boa noite. Fica à vontade. Muito boa noite, prazer imenso estar aqui. Agora, todo mundo cobra de cara, né? Eu sempre chego e digo, chegou a hora! Então, chegou a hora. Chegou a hora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e que bom que a minha agenda permitiu, né, de eu vir bater esse papo legal. E quem está ligadinho aí na internet, né? Nos buscando e rebuscando, vamos bater esse papo aí legal. Pode fazer as perguntas que vocês quiserem. Tem o Bruno da Califórnia, não é isso, Luciano? Isso. Luciano, um abração para ele e para tantos Que já está assistindo. Um abraço para você, meu irmão. Então é isso aí, vamos que vamos. Vamos que vamos, né? Então, Vamos Luciano aumentar Lins. esse número. Tem 2.220 pessoas agora ligadas no site. Vamos aumentar esse número www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Vou falar bem pausadamente. www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Se conecta agora que você vai assistir essa maravilha de entrevista. É isso aí. E olha, entre em contato também com a gente pelo nosso WhatsApp, 97159-1211. Vou repetir, hein? 97159-1211. Ligue e participe. Hoje nós vamos sortear aqui uma garrafa de vinho Cartucha. Olha, que é de qualidade primorosa. Lombardi, pode botar o nome dele para participar? Não sei. Eu sigo a Aí rádio, tem que eu olhar as assisto normas. a rádio, eu trabalho na rádio. E também uma caixa de Heineken. Não é a grande não, tá, pessoal? É uma caixa pequena. Mas também vocês vão concorrer a uma caixa de cerveja Heineken. De primeira tem que vir aqui buscar no próximo sábado. O sorteado da semana passada, a Luciana Lins entrou em contato com a gente e informou que não poderá vir hoje, mas Então virá... eu posso comer a... Não, ele virá na próxima semana, tá bom? Luciana Lins, dia 23 de abril foi dia de São Jorge. E vamos aí começar o programa ouvindo 2 grandes devotos de São Jorge. Zeca Pagodinho e Jorge Benjó Ogum. Logo depois, antes da gente entrar, né, que aí pra frente é só Paulinho Mocidade, Marisa Monte e Velha Guarda da Portela cantando de Manasseia, Volta. Roda, Luciana Lins. É isso aí, Rádio Tropical Web Brasil, você conectado ao mundo, o mundo ligadinho em você. Ligue e participe. 97159-1211. Repetindo, 97159-1211. Concorra, meu amigo e minha amiga, a uma garrafa de vinho Cartucha e uma caixa de cerveja Heineken. Olha que maravilha, hein? Ganhar uma Também caixa tem outra de promoção. Heineken. Tem outra? Então Tem outra fala, promoção. fala, Se você Luciana. quer curtir Mamma Mia, o musical musical no Teatro Riachuelo, é simples, gente. Vai lá agora, segue o Instagram, @Rádio Tropical Web Brasil. Printa que você está seguindo e manda para 21 97159 1211 e nós estamos juntando. Então, se você pedir para 5 amigos seguirem e mandar em seu nome esses 5 amigos seguindo mais o nome deles, vocês vão poder ir juntos assistir a peça, tá bom? O sorteio será na terça-feira, dia 6/5, no programa Conscientizando, que acontece das 20h30 às 21h30 com a nossa querida Michele Ramos. Então, quanto mais amigos você pedir para printar, mais chances você tem de assistir essa peça super concorrida, que é a Mamma Mia lotada, Teatro Riachuelo. É isso aí. Luciana Lins, e mandando aqui um abraço pra gente, Machine, José Carlos Farias Caetano. Boa sorte, irmão. Manda um abraço pro Paulinho Mocidade. Eu sou fã dele. Machine é nada... Ah, tá mandando áudio já, né? Machine é nada mais, nada menos, meu amigo, que o síndico da Marquês de Sapucaí, o homem das chaves.
O homem tem mais de 300 chaves, né, Fernando? Ele sabe todas, amigo. Sabe todas, isso que é incrível. Roberto Valverde na escuta do nosso programa também. Parabéns, Valverde. Lá do Bloco Grimond de Jardim América, hein? Tá na escuta. A filha tá aniversário ontem e tá na Europa, passeando Paulinho, pela Europa. Ele está na escuta, assistindo. Então eu vou filmar aqui e mandar para ele. Manda um beijo para o nosso síndico da Sapucaí. 1, 2, 3 e... Machine, você tem uma coisa de muito bom, além de ser um ser humano maravilhoso, é um sambista autêntico. Não caiu de paraquedas, não. Baita de um passista, sabe tudo de samba, e não é à toa que você se tornou um síndico da Marquês de Sapucaí. Muito axé para você. Um beijão, valeu? É isso aí, grande Machine. Olha, quem está mandando também um abraço para a gente é um grande ouvinte aqui de muito tempo, o Valdir, da SI Soluções Imobiliárias, está na escuta do nosso programa, aqui do centro do Rio, aqui da Avenida Henrique Valadares, também na escuta do nosso programa, Bia Ramos, lá da Lins Imperial, também está na escuta do programa. Professor Wagner Azevedo Pereira, grande dicionarista, né? Também está na escuta aqui. Ele fez o dicionário do Paulinho. Ele fez o dicionário do Paulinho? Mandou pelo teu e-mail, depois a gente Querido Wagner, um abraço para você, irmão. Também está na escuta do nosso programa. Isso é só no meu particular, tá, Fernando? No da rádio, eu não sei nem como é que isso está. Paulinho, você está bombando. Nós estamos aqui, a Ana Paula do China, a galera linda do programa Samba Arte e Cultura, meus amigos queridos da bancada. Hoje é um daqueles dias especiais, Paulinho da Mocidade. Que presente! Um programa maravilhoso para vocês. Salve a Mocidade, veio aqui. Veio Tem tirar uma galera foto ali com o Paulinho. olhando, olha ali, ó. Todo mundo olhando você ali, ó. Chorou lá na festa lá da rádio, quase chorou quando falou que estava com o Paulinho, que era super fã do Paulinho. Ela é mocidade e ela é nascida em Bangu também. É isso aí. Eu cagueto, não tenho essa não. Não guardo dinheiro, vou guardar segredo. E olha só, outro recadinho Hoje ela é garota aqui. Zona Sul, Paulinho, mas nasceu lá em Outro Bangu. recadinho aqui, Maria Antônia. Ela diz o seguinte: eu estou em Portugal, neste momento em Lisboa, mas não sou de Lisboa. E sou de Coimbra. E estou assistindo. Já saí na Mocidade e gosto muito dele. Saí na Mocidade há muitos anos e gosto muito dele. É isso aí. Beijo para você. Maria Antônia. Ô Maria Antônia, diz aí de onde você é lá em Coimbra, que Coimbra é grande, né? Coimbra, ela botou. Não, mas é do distrito. De Coimbra é grande. Você é de Coimbra Central? É da onde? Tem muitos lugares lá, né? Marilúcia, ouvinte, estou feliz em rever o Paulinho. Gosto muito do trabalho dele. Desculpa, tá, gente? Eu tô sem óculos. Então vai, Luciano. Mas tô lendo aqui. Manda brasa. Fabiana Fontes. Estou adorando os programas. Isso quer dizer que ela estava no nosso. Tá Obrigada. vendo a qualidade na Tropical Web Brasil? É isso aí. Vamos lá, Luciana. Tem mais gente que mandou mensagem? Não, vamos lá, vamos seguir. Daqui a pouco deixa encher aqui que eu falo de novo. Deixa encher mais? Deixa encher. Que eu já estou sabendo ali que a nossa amiga Exonete, não é isso? Aqui da Roda Então, o que eu já anotei aqui foi a Exonete e a Marli estava ligando, mas Marli, eu não tenho como te atender, ela estava ligando no circuito cultural, ainda não tinha começado o seu programa, então não tinha como atender, mas já está concorrendo a cerveja, que eu sei que o negócio dela é a cerveja também. Também, ela também gosta do Paulinho Mocidade, Amo que Paulinho, ela é uma sim. grande sambista, ela gosta muito de samba, a nossa amiga Marli Rosa. Marli, um beijo no seu coração. Ali é negócio de louco, né? Ali é fantástica. Falou em samba, ela tá no meio. Tá, e Botafoguense também, né? É, também é Botafoguense. Luciana, então vamos lá, vamos começar a seleção musical. Peraí, só um minutinho. Mais Deixa eu mensagem? tentar fazer assim. Tá. Vamos lá. Vê se você escuta, tá, Paulinho? Tá perdida? Vambora. Não tô perdida, Tá não. achada? Tá muita mensagem mesmo. Vamos lá. Que bom. Vou Aí, colocar Paulinho, aqui. teu ibope tá alto, hein, Paulinho? Não é só do samba arte e cultura, não, mas o seu em particular tá lá em cima, graças a Deus, né? Vamos lá, vamos ouvir o Machine falando pra você? 1, 2, 3 e... Ô Paulinho Mocidade, sou teu fã, cara. Somos amigos de muitos anos. Muitos. Bom compositor, bom intérprete, bom amigo, ótimo parceiro. Sucesso para você. E muito obrigado por você visitar a nossa rádio, dar entrevista à nossa rádio.
Eu, Machine, te amo. Sucesso. Chegou a hora, Paulinho! Te amo. Beijo, Machine. Valeu, Machine. Muito obrigado pelo carinho, irmão. Muito obrigado. Machine é de casa, Machine é da família, pelo amor de Deus. Luciano, então vamos escutar aí, começando a nossa estrela da noite de samba, arte e cultura. Paulinho Mocidade vai cantar pra gente 2 sambas que, na minha opinião, são emblemáticos. Marraio Feridor Sou Rei, Mocidade Independente de Padre Miguel, 1993. Imperatriz Leopoldinense, 2001. Cana Caiana, Cana Roxa, Cana Fita, Cana Preta. Quero ver descer o fruto na pancada do zangado. É isso aí, coisa linda, né? Não se fazem mais sambas com essa qualidade, com essa categoria, que foram o Marraio Feridor Sou Rei e também o samba da cana, né? Cana preta, cana roxa, cana fita. São os tempos, né? Novos tempos, novas vontades, novas diretrizes, mas nós estamos aí para divulgar o que é bom. E o que é bom, Paulinho Mocidade, é coisa nossa, é coisa boa, não é verdade, Toninho? E Toninho, é uma honra muito grande, repito, né? Reitero, receber uma figura, uma personalidade como Paulinho Mocidade aqui nos nossos estúdios, que está no imaginário da nossa sociedade, no imaginário daqueles que são amantes do samba e que gostam de um samba bem entoado, né? Bem cantado, bem desenvolvido. Paulinho, como é que começou a tua história, Paulinho Mocidade? Você já nasceu em família sambista ou não? A tua família não tinha nada a ver com samba? Eu sei que você é de Bangu, né? Lá zona oeste do Rio de Janeiro. E como é que foi a tua aproximação com o mundo do samba? Me conta um pouquinho, por favor. Não, é o seguinte, família humilde, a gente nascido e criado na famosa Rua da Chita, no centro do bairro de Bangu. Por que Chita? Em homenagem ao Pano Chita da fábrica Bangu, que se tornou na época a maior fábrica de tecido da América Latina. Sim. E meu pai era um grande músico, clarinetista, e ele me incentivava muito. E eu, naquele período ali de 5, 6 anos de idade, eu já sabia cantar hino nacional, Cidade Maravilhosa, e hino à bandeira, e ele tocando clarinete a base de cascudo quando eu errasse. Caramba, então a música já estava em mim, né? E daqui a pouco na escola pública, aquelas festas juninas, aquelas coisas todas, então me pegavam para declamar alguma coisa, quer dizer, a coisa estava em mim. Tinha um dom natural, né? E quando eu fui amadurecendo, o período ali da juventude, 14, 15, 16, 17, os festivais de música, primeiro da Globo, o Shell, né, que revelou grandes artistas, e tinha os festivais no Brasil todo, das escolas públicas, nos bairros, etc. Tal. E eu, de repente, quando eu me vi, eu estava compondo. Compus meu primeiro samba para um bloco de Realengo chamado Beijoqueiros de Realengo, que era parecido com Cacique de Ramos, até as mesmas cores. E a Alessi Brandão morava lá próximo, ela até disputou, e eu cheguei na final com a Alessi. Aí perdi o samba, e aí comecei a tomar gosto em compor. O Wilson Moreira também, um poeta, morava lá também. Aliás, Padre Miguel Bangu, um celeiro de personalidades, Parreira, Jorge Aragão morou lá também, e vai embora por ali. A Elza Soares era de lá também? A Elza morou em Padre Miguel, Mendonça, pai, filho, quem Paulo foi Borges. Não, Neiviana é um monstro como cantor. Eu substituí ele, o Ney. Você substituiu ele em 1990. E ele faleceu em plena quadra. Faleceu em plena quadra, exatamente. Motivo muito sério para segurar um pepino desse, mas deu certo. E uma responsabilidade muito grande, né? Segundo eu li sobre você, era ou dá certo ou dá certo. E as pessoas apostando muito, você muito jovem, né? Ali naquele momento. Bem, como é que foi esse momento? Luciana, deixa eu só terminar isso aqui, que eu vou te explicar esse detalhe. Então, a música foi entrando em mim, e eu, quando me vi, daqui a pouco eu entrei na aula de compositor da Mocidade, que era muito difícil você entrar numa escola de samba. As escolas não permitiam, as aulas eram muito fechadas, e quando você entrava, você tinha que fazer um teste. Sim. Com samba de quadra, para depois você começar a disputar, 2 anos depois, o samba de enredo. É isso aí. Antigamente era assim. O Osmar Pereira Leite se tornou presidente da Mocidade, ele era funcionário do Dr. Castor de Andrade, lá na Contravenção. E o Osmar tinha um samba de quadra que eu fiz para a Mocidade, e ele adorava o samba, e ele não sabia que o samba era meu.
Eu botei o samba assim, tipo na parceria aqui com o Vasconcelos, e fiquei por fora, mas o samba explodiu na quadra. E aí, quem sabia, o samba do Paulinho também, aí chegou nos ouvidos do Osman. O Osman foi lá, pressionou a ala de compositores e me chamaram num domingo. A reunião dos compositores era uma vez por mês e começava 10 da manhã e terminava 1h. Domingo, né? Não podia se estender mais. E os caras me deram um tema, até 1h tu chega aqui e canta um samba. E que horas te deram? 10 horas da manhã começou a reunião. 10 horas da manhã a reunião, 1h da tarde tinha que estar com o tema pronto. Deram um tema, falando de amor. Daqui a pouco tu apareça aí. Isso que era prova, surpresa, né? Aí eu fui ali para a estação do Padre Miguel, comecei a tomar uns conhaques, que eu tomava tudo. E começou a pintar a ideia, comecei a escrever num papel de cigarro, e voltei. E cheguei lá, desculpa, não tem violão, não tem cavaquinho nem nada, a melodia vai fugir um pouco, mas o samba é esse aqui. Pimba, cantei, os caras. Aí começou a votação, né? E lá na Mocidade tinha um compositor muito famoso chamado Toco. O Toco era o Silas de Oliveira de Madureira, que tinha no Império, era o Toco, era um poeta, o Toco. Sim. Aí o Gibi fez com o Catimba da Imperatriz, Martins. Tive com o filho dele essa semana, o Paulinho, com o filho do Gibi. Não é artista. A família fantástica do Catimba. E aí, conclusão, me apoiaram e eu entrei na ala. Aí tive que fazer o estágio de 2 anos e no terceiro, ainda com samba de terreiro, inclusive da Mocidade saiu o Baiano, um grande samba, estourou o sucesso na voz de Clara Nunes. E aí, conclusão, começou a minha vida como cantor e compositor da Mocidade, mas não como puxador. E aí veio um pouquinho mais à frente, vou chegar na tua pergunta, Luciano, aí eu lá em cima a gente não ia conseguir nada ficando lá em cima, então eu vim aqui para baixo, cantava no Bola Preta, na Casa de Bamba, a Roda de Samba do Martinho, no Renascença, que sempre foi um celeiro, né? Um polo. Um celeiro e uma resistência do samba, né? E aí, conclusão, daqui a pouco, Oswaldo Nunes grava um samba meu, de quadra, e que se tornou um grande sucesso. E aí explodiu pela RCA Vitor. O Oswaldo Nunes, o samba dizia, hoje vou tomar um porre, ninguém me socorre, não quero esquecer da vida. Hoje vou tomar um porre, ninguém me socorre, quero esquecer da vida. Eu falei, explodiu o samba. Aí o Jorge Perigeno deitou e rolou com os comerciais de Bacardi, de Praianinha no programa dele, e outros mais. E aí, não importa, isso é detalhe comercial. Aí eu comecei a ganhar corpo. Daqui a pouco, rapaz, não é que eu sou contratado pela RCA Vitor e saí de um anúncio de jornal, sem padrinho nenhum, meu padrinho era Deus. E eu, entre 2.000 e poucas pessoas, foram escolhidos 8 durante 1 mês e meio de entregar na RCA Vitor uma fita cassete com 2 músicas inéditas. E aí eu fui escolhido entre os outros que ficaram para teste de estúdio. Aí fui contratado pela RCA e saí com o meu LP. Aí fui cantor mascarado do Chacrinha e começou a minha vida profissional. Aí chega lá em Padre Miguel, na pergunta da Luciana. Eu ali batendo na trave com samba de enredo, comecei a tomar um gostinho, aí consegui ganhar em 83, como era Verde, meu Xingu, que foi um samba que a Beth Carvalho era apaixonada pelo samba. E, enfim, aí a coisa começou, a minha carreira começou a fluir. Quando eu vi, eu estava tendo que montar minha banda para sair fazendo shows aí por esse Brasil afora, como até hoje, graças a Deus. E aí veio esse lance do Ney Viana. Eu ganhei em 83 com meus parceiros Dico da Viola, o Adil e o Tchãozinho. Em 89, Elis, um trem de emoções, com o meu querido Dico da Viola novamente, o Dr. Cadinho. E nessa noite da primeira disputa do samba de enredo, o Ney Viana teve um infarto fulminante do miocárdio, em plena quadra, ele caiu durinho, 2 horas da manhã. Sábado para domingo. E domingo seria a final. Sábado também era o primeiro dia da final. Domingo, amanhecendo, segunda-feira, dava o samba campeão. E isso para o carnaval de 90. Em 89, Elis, um trem de emoções. E o Castor estava desesperado porque o enredo da Elis foi um enredo fantástico, mas a Mocidade
contratou 2 carnavalistas do interior, um de Macaé e um outro de São Jesus de Itabapuã. Os caras acostumavam com carnaval em cidadezinha do interior. Aí pegaram uma Sapucaí, Elis Regina, um baita enredo, uma das maiores cantoras do mundo, né? Mas o desenvolvimento não foi legal. Aí Renato Lage, todo mundo já estava querendo o Renato. O Renato fez Tijuca, fez Império, aí o Castor saiu na frente e contratou o Renato. Aí o Renato apresenta o enredo para ele. Virou, a mocidade chegou. Aí o Castor, o que é isso? Ele falou, é a história da mocidade. Já comprei a ideia. Aí pá, o Ney morre. Aí o Castor, falando do nosso Vasco, e o Castor, porra, meu centroavante morre, como é que eu vou fazer o gol, meu irmão? E agora? Que desespero, hein? Mas você vai vendo o que o destino prega pra gente, a peça que o destino prega pra gente. Naquela noite de sábado, eu estava na final do Salgueiro, cujo grande Ney Lopes estava na final, e tinha uma roda de samba do Maxwell que eu fazia parte. Então o Ney estava no final e todo mundo foi torcer para o samba do Ney. E lá estava eu e coisa e tal. Quando foi 2h30 da manhã, deu a notícia que o Ney havia falecido. O Salgueiro emudeceu, rapaz. Aí o Bira do R, o locutor, disse assim, eu lembro dele. Um fato extraordinário, por favor, gente, é urgente, não sei o quê, blá, blá, blá. Pô, mas tu segurar numa final 5.000 pessoas numa quadra é difícil, né? Mas o Bira conseguiu, olha, acaba de falecer o grande Ney Viana, rapaz. Sabe aquele no Maracanã? Emudeceu o Salgueiro. Rapaz, o Ney nem lembra disso. Um cara me abraça aqui, que nós estávamos no camarote do Ney Lopes. Aí o Ney falou assim no meu ouvido, a Suderge informa, sai Ney Viana, entra Paulinho Mocidade. Rapaz, profetizou. Eu me arrepiei tudo assim, falei, pelo amor de Deus, né? E eu não tinha a mínima pretensão de ser um puxador de samba. Foi uma brincadeira, né? Aquela ali foi uma brincadeira. Ele brincou, mas ele foi uma brincadeira. Ali ele profetizou. Ele profetizou, ele não brincou. Ali, eu acredito muito nisso. A energia, o ambiente soprou no ouvido dele. E jogou para a eternidade, está aí. Paulinho, a forma como ele falou também foi uma forma, né? Soberge em forma. E eu não tinha essa mínima ideia de... Porque eu tinha gravado meu primeiro disco, e eu já estava indo para o segundo. E a RCA me colocou no Chacrinha, lá na Bandeirante de São Paulo. O Chacrinha tinha saído da Globo, Tupi, foi para São Paulo. E ele tinha um quadro no programa chamado Cantor Mascarado. O cara entrava com a máscara, e ela ao vivo, eram 5 entradas, né? E ele cantava um trechinho da música. E aquilo era transmitido no Brasil todo, e o Chacrinha dizia assim, o Roberto Carlos, o Martinho da Vila, não, você a galera já armada. A galera mandava uma carta, né? E aquela carta na grana de hoje era tipo uns 20 mil reais, a carta sorteada, e o restante era da produção, né? E aí a RCA me colocou ali e meu disco começou a acontecer no Brasil, que eu fiz um samba, eu e meu amigo Jurandir Brigel, em homenagem às filas. E desde quando o mundo é mundo, criar a fila é uma coisa eterna, né? E eu fiz assim, fila para formar a fila, fila para entrar na fila, fila para furar a fila, fila para sair da fila, olha a fila, que o cara sai pela fila, tem arrependido, ele tem uma volta de todo mundo. E essa música aconteceu, rapaz. Aí, voltando lá para Padre Miguel, um velório no domingo, o enterro dele era muito querido, ele era uma das maiores vozes do samba de enredo, conquistou. Pô, Ney, o mestre Jamelano, o mestre de todos, né? Carlinhos de Pilares, Haroldo Melodia, Neguinho da Beija-Flor, Dominguinho dos Taços. Celeiro de banda, de pé. Silvinho da Portela. Meu Deus do céu. E eu ficava vendo aqueles caras cantarem. E quando lá na Mocidade eu disputava meus temas de enredo, Deus me deu o dom de, além de escrever, cantar, então mas eu não tinha aquele negócio, não, eu quero ser um... Você nunca foi apoio de carro de som antes do... Não. Foi realmente um fator de inclusive destino. Tinha um carro de som fantástico, né? Só fera em torno dele, e ele nem cantava muito.
E aí, conclusão, eu me lembro que eu cheguei no cemitério em Realengo e o doutor Castor veio e me deu um abraço. Aí eu achei aquele estranho, né? Porque eu chegava perto dele assim, meio envergonhado, doutor, tudo bem? Ô garoto, ele me chamava de garoto. E o Chiquinho Pastel, o Chiquinho do Babadão da Folheira, o diretor do Carnaval da Mocidade. E eu não sabia, porque 3 da manhã, a conversa entre eles, o Castor tem bateria. Mestre João, eu tenho o Roxinho, eu tenho o Marcelo Porta-Bandeira, Soninho, eu tenho... Pô, e agora o meu centroavante? Foi embora, como é que vai ser? Tem Renato Lázaro. Todo mundo queria o cara sair na frente. Aí o Chiquinho, calma, doutor, não precisa buscar ninguém lá fora. Tem uma prata na casa aqui que vai resolver a parada. Chiquinho do Babá da Família. Aí o doutor Caramba! eu não estou sabendo de nada. Aí o doutor, quem é? É o Paulinho Mocidade. Ó, não fuma, não cheira, não enche o saco. O dele é cantado. Aí o doutor, pô, tu sabe que eu gosto desse garoto, eu gosto de ver ele cantar. Ele tem uma voz afinada, bonita. Mas Chiquinho, me diz uma coisa, a voz do Ney era aqui, a do Paulinho é abaixo. Como é que fica esse negócio? Doutor, cantar é pulmão, é avenida, ensaiou direitinho, tonalidade. O grupo aqui está bem formado, não tem erro. Aí o doutor, então busca aí depois do enterro, não sei o que ele não queira. Rapaz, eu estava tomando banho. E aí, a minha campanha, blam, 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 ainda falei para minha mulher, pô, o cara vai destruir nossa campanha. Aí escuta a voz de Chiquinho, cadê ele? Aí minha mulher, falei, você é Chiquinho, tá tomando banho, tira ele para do chuveiro, tira para do chuveiro. Ele não falou, chegou a hora, não. Rapaz, ele entrou na minha sala, aí eu disse assim, chegou a hora, vambora para onde? Não, tu já fechou comigo e tá resolvido. Eu falei, fechei o quê? Que negócio é esse? Não, tá fechado, tu não vai dizer que não. Assim mesmo, com o dedo encheu. Poxa, o que é isso? Não, nós vamos para uma reunião agora muito séria e tu já fechou, assim acabou o assunto. Confia em mim, eu vou calçar você e o resto eu sei que tu vai dar conta do recado. Aí você foi, e como é que foi a reunião? Rapaz, aí eu... Cadê a roupa? Aí eu... Não saber como é que vai dizer não, porque Castor já deu. Calma que ele não disse não. Mas ele Chiquinho, por enquanto, O Chiquinho falou, nós vamos na reunião, nós vamos conversar. Foi tudo dentro do processo civilizatório. Mas vamos lá. Eu de roupa, entrei no carro e falei, pô, Chiquinho, nós estamos indo para o domingo, e horário de verão, 7 da noite, as ruas todas vazias, coisa e tal. E ele falou, rapaz, já te falei, nós vamos para uma reunião agora, que os paparazzos todos estavam atrás do doutor e do Paulinho de Andrade com a Beth Andrade. Né? E o doutor tinha ido para a casa dele, no Leme, o Paulinho morava na Lagoa, mas que nada, o Paulinho foi para a quadra, junto com a Beth, presidente da Mocidade, e o Renato Lázaro também fez parte dessa reunião. E o Chiquinho foi me buscar. Então, quando eu saí de Bangu, porque Padre Miguel pertence a Bangu, ali 1,5 km de distância. Aí, quando chegamos lá, o portão abriu com os seguranças, entramos, fechamos o portão, que era uma coisa segredada, a imprensa toda querendo saber quem seria a nova voz da escola, né? Aí entramos, quando eu olhei quem estava, eu falei, rapaz, o que está vendo? Mas eu não tinha a mínima ideia, sabe? Aí abri a porta do carona, o Chiquinho olhou para mim e falou assim, ó, tu fechou comigo, vai ver o que tu vai fazer. Pô, e o Degano é bravo, Que responsabilidade. Sem pressão, hein? Sem pressão. Pressão nenhuma, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, esse cara tá de brincadeira comigo. Aí desci, aí o Paulinho vem, a Beth, o Gaúcho era o presidente, o Paulinho, o Renato Lázaro também, o garoto, tu é muito bom, não sei o quê. Aí, rapaz, isso era outubro de 89, estava saindo os celulares, o Paulinho estava com aquele tijolão aqui. Aí ele falou assim, Xará, tu já sabe o que aconteceu ainda há pouco, o velório foi aqui na quadra, papai está esperando eu ligar para ele para confirmar se a partir de agora você será o novo puxador oficial da Mocidade. Como é que é? E você nunca tinha feito parte de carro de som nada, e nenhuma. Você era um cantor de meio de ano e compositor de samba. É aquele que defendia o samba na quadra. O seu samba. Isso. E na avenida eu fazia parte da harmonia, eu ia com o megafone, tomando conta de 3, 4 alas ali, tudo era comigo. Entendeu? Então, mas eu não tinha aquele negócio, não, quero ser um puxador, não. E a galera sempre
Porra, Paulinho, tu é bom demais, cara, essa, que nada. Aí Dona Ivone Lara me chama para um show no Teatro João Caetano, aí começou outra trajetória minha. Aí eu falei, caramba, aí esse negócio cai no meu colo, esse pipinão. Que responsabilidade. Aí, o Paulinho liga pro doutor, pai, ele disse sim. Eu não tinha como dizer não isso, né? Dizer não, morando em Bangu, naquela época, quem era... Mas ele já tinha fechado com uma banalizada. Por livre, espontânea. Mas vamos lá, Paulinho. Todos eles aqui de frente para mim. Você me pega um tijolão, eu falei, ué, isso é telefone, né? O telefone saiu em 88, meia dúzia de pessoas que tinham, né? Aí eu fiquei meio assustado, aí ligou o doutor, deixa eu falar com ele. Ô garoto, tudo bem, doutor? Vamos ser campeão do carnaval, porra, eu não me chamo Castor Gonçalves de Andrade Silva, tá bom? Que bom que tu aceitou, depois a gente vai conversar, valeu, um beijo! Aí eu, fiquei de bobeira. E como é que foi o primeiro encontro com o Castor de Andrade? Depois de assumir dessa função dentro da escola, né? Como é que foi a tua primeira reunião com aquela figura mítica, né? A primeira, né, foi o seguinte, aí passou no dia seguinte a final do samba, quando escolhe o samba 5 da manhã, aí me deram o microfone para cantar, e foi aquela surpresa geral. E aí eu não tive contato com o doutor, só depois da gravação, quando saiu o disco. Caramba. Aí o disco foi antigamente a festa era ali em frente ao Murisco, aquele clube ali, Guanabara. Sim, Botafogo. Aí teve uma coisa muito interessante, mas tinha um palco assim, adaptado na altura dessa mesa assim, pequenininho, e subia aqui naquela escola, subia o cantor, né, o presidente, enfim, aí Mocidade Independente aqui na frente da cúpula toda, né? O Castor era polêmico pra cacete, né? Aí ele sobe comigo assim, aí ele fala assim, olha só, queria dizer um negócio pra vocês. Perdi o centroavante, mas ganhei outro que vai fazer gol pra cacete em cima de vocês. E preparem-se, porque o caneco vai pra Padre Miguel. Vai, garoto! Assim mesmo. Foi teu primeiro contato? Sem pressão. Zero formal, né? Não, zero formal. Aí a cúpula toda aqui embaixo sentada, né? Olhando assim. Aí eu mostrando a minha identidade. Aí, porque também fiquei imaginando, pô, qual o grito que eu vou dar, cara? Porque fiquei pesquisando Eu ia te lá, perguntar isso, como é que surgiu o grito? E isso foi assim, eu pensando. Falei, peraí, cara, tem um detalhe, é simples. Tudo em nossas vidas, tudo eternamente, chega a hora. Chega a hora de tu nascer, de morrer, de comer, de trepar, de cantar, de sorrir, de viver, de amar. Sempre chegou a hora. Não é verdade? Sim. Então chegou a hora. Pronto, aí marcou. Chegou a hora, marcou. É a sua marca. Aí fomos para Sapucaí no dia, o doutor ainda foi lá naquele discurso, com o filhozinho dele do lado ali. Aí daqui a pouco, quando eu abri a escola, virou, a mocidade, explodiu essa Sapucaí. Aí foi com o lencinho assim, dando uma de mestre sala. Aí falou assim para mim, foi embora. Pela pista, ninguém estava preocupado comigo, né? Aí depois ele falou assim, quando você mandou, eu falei, isso aí é veterano, já está tirando onda. Tá, mas agora eu quero saber os bastidores. Como é que estava as pernas? Estavam trêmulas? Se você estava nervoso, como legal. É que você estava? Não, estava legal. Sabe o que você eu já fiz? tinha trabalhado psicológico? Eu fiz o seguinte, numa boa aqui, inclusive para quem está nos acompanhando aí pela internet, olha só. Eu fiquei imaginando primeiro esse lance de grito de guerra. Quando foi no sábado, eu fui para Sapucaí. A gente falou domingo, foi? Eu já não me lembro se foi domingo ou segunda, enfim. Mas teve um lance, eu fui para Sapucaí e fiquei me imaginando ali no dia, né? Fiquei vendo aquilo aí, pensei assim, bom, cara, olha só, eu vou entrar aqui no dia, aqui não tem ninguém, só tem eu e eu tô cantando no banheiro de casa, tomando banho como sempre fiz. Então aqui não tem ninguém e eu vou entrar soberano e quem manda em mim sou eu e quem acredita em mim sou eu mesmo. Eu posso, eu devo, eu quero, eu vou conseguir. Parabéns. Na primeira pessoa do verbo e acabou o assunto. Isso mostra que você era um cara preparado. E que já viram, você na verdade, além de ter sido preparado, o que resta claro? Que confiaram em você e você sentiu essa confiança por parte da equipe da escola.
A equipe da escola soube te cativar e você já era um cara que tinha o preparo do meio do ano e tal, seguiu ali, se sentiu em casa, já era a tua casa mesmo, não, né? Mas foi mais ou menos, não foi bem isso. Mas não, eu acho que tentaram foi... dar umas pernadas Eu em vou te você. falar o seguinte, ali eu tinha assim, de positividade para mim, 40%. Caramba. 60% era contra. Tipo, não, ele não vai aguentar cantar. Porque você não era da patota do carro de som, né? Ele não vai aguentar, não sei o quê. Cara, quando a gente chegou lá no setor 7, aí veio 11 e 13 acabou o desfile. Aí a Sapucaí toda assim, ó. Campeão! É um negócio assim inacreditável. É você muito não tem como pequeno, explicar para vocês. E quando a gente foi setor 11, 13 depois, aí foi uma loucura maior ainda do que... E as imagens estão aí, que a internet sempre manda, né? Sim. Aí quando chegou lá debaixo ali do arco ali, aí me pegaram no colo, botaram aqui no alto. Aí eu virei, né? E porque é estranheira que me sacaneava, né? Aí eu dizia para eles, pô, deixa eu cair não, o chão é duro, pô. Você é maravilhoso! Paulinho, como é que foi a formação do carro de som desse primeiro ano? Porque o Ney tinha a equipe dele, o grupo dele. Tinha. Você montou o seu ou você aproveitou a equipe que já existia dentro da escola? Não, montei o meu grupo. Montou o seu grupo. Mas aos poucos, né? Ou foi antes? Porque você chegou de supetão. Aí você deu tempo de você formar a tua equipe? Não, deu, Luciana. Pelo seguinte, começou os ensaios, né? E naquela época a gente ensaiava dentro do campo do Bangu, em volta do estádio, os refletores ligados. Toda segunda-feira era o ensaio técnico da mocidade dentro do lugar mais. E o campo do Bangu ficava lotado, né? Uma coisa assim muito bonita. E aí eu montei a minha galera que eu tinha confiança, todo mundo novinho, fresquinho, cheirando a tinta, com vontade de acertar mesmo. Aí pronto, o negócio é o seguinte, rapaz, ali é muito ensaio, entendeu? Você feriu o tom, legal, então ensaio. E nós tínhamos um ensaio comercial de sábado, tínhamos um ensaio técnico de segunda no campo do Bangu, e depois na quarta-feira a gente tinha um ensaio só canto e bateria, entendeu? Eram 2 horas direto cantando, 2 horas. Pauleira, malandro, entendeu? Aí pronto, depois que entra aqui, não tem como, entendeu? Paulinho, foram quantos anos à frente do carro de som da Mocidade Independente? Foram 6, aí depois houve uma coisa muito desagradável, me tiraram da escola, uma grande sacanagem que fizeram comigo. Mas isso partiu de quem? Da direção ou foi... de gente da direção. O negócio é o seguinte, comigo meu papo é reto, eu sou um cara de modéstia à parte, de muita credibilidade, porque sempre respeitei a todos e quero respeito a mim. Quando a gente se sagrou bicampeão, porque no ano seguinte veio o Chuá, né? Não teve jeito, foi o bicampeonato. E no ano seguinte eu sou um dos autores do Sonhar Não Custa Nada, e foi o tri, e que a mocidade perdeu o tri, infelizmente, por salto alto. A verdade foi essa. A gente perdeu o carnaval mais ganho da face da terra. Depois, algumas carapuças foram, sabe... mas 93 também foi o 93 também foi o ano do Ita, né? Não, foi... Não, mas aí quem ganhou da gente foi a Estácio, 92. 93. O Ita foi o Salgueiro. Salgueiro é indiscutível. 93. Entendeu? Então, em conclusão, naquele período ali também, do Virou 90, 91, aí eu sou chamado para gravar o Globo Beleza, pelo querido Boni, da Globo. E faço um disco pela Som Livre. Aí comecei a decolar Brasil todo, show. Aparecem as invejas, né? As intrigas, as invejas. Terrível, sabe? E eu faço mal a ninguém, sempre dei bem com todo mundo, sempre ajudei todo mundo. Uma curiosidade minha, ficou Paulinho Mocidade. Sim. Né? E quando você sai da Mocidade, permanece Paulinho Mocidade. Sim. Né? Essa conexão é muito forte. Não tem como é que como foi mudar, isso? E como é que foi seguir essa carreira carregando o nome da escola? Se eu quisesse mudar, não teria como, nem tem, porque ficou essa marca. Entendeu? Ficou essa marca. Bom, tudo começou lá atrás, quando eu gravei meu primeiro LP, pela RCA Victor, em 80, Paulinho Mocidade, então ali já marcou. Aí depois vem os sambas de enredo ganham, e vem os shows, e aí vem o carnaval, que eu acabei de explicar para vocês, aí carimba mais ainda, não tem como. Hoje, inclusive, eu acho, o Neguinho se despediu há pouco, e no dia do último ensaio dele lá na quadra, eu fui. E ele ficou muito surpreso quando me viu, a gente se abraçou, nos beijamos, está aí na internet.
E o Neguinho falou, pô, que surpresa você aqui, pô, meu irmão, aquele jeito dele falar, né? Pô, só tem nós dois, eu não sei por que você está fora, te deixaram de fora, você não tinha que estar fora. E eu vou seguir agora só o meio de ano, que o Neguinho sempre teve meio de ano, levou vários discos, né? Sim. E ele sabe que eu também fiz isso, como o Dominguinho e o Mestre Jamelão. Acho que foram os 4 que mais gravaram meio de ano. Sim. O Jamelão é fantástico, o Jamelão era crime da Tabajara. Mas eu não posso falar muito dele aqui não, porque dizem que eu sou fanático, fã, que eu só falo Ele é um dos nele. maiores cantores do mundo, não é só do Brasil, não, do mundo. Que bom que você está falando isso, Paulinho. É incompreensível em determinados momentos. Ele era um pouco bruto às vezes, a cada idade também. A fantástico. geração dele era uma geração... Ele era tão fora da curva. Eu não acho que ele fosse bruto. Convivendo com os portugueses como eu convivi, são assim, são diretos e retos. Nós, brasileiros, é que temos um jeitinho de falar, a gente acha que vai magoar. O Mas português ele não, ele é reto e direto, sem filtro. Eu Eu acredito que o Jamelão fosse reto e direto, Não, demais. sem filtro. E era vascaíno, né, Paulinho? Tinha essa virtude, né? Tinha essa grande virtude que era vascaíno. Mas eu sempre falo isso aqui no programa. Se o Jamelão tivesse nascido nos Estados Unidos, o Jamelão teria sido um Nat King Cole, um Ray Charles. Ele teria sido um dos maiores cantores. Ele teria sido um dos maiores cantores do mundo. E ele é tão fora da curva, meu amigo, minha amiga, que ele interpretou, como ele dizia, não puxou não, interpretou samba enredo na Marquês de Sapucaí, salvo o melhor juízo, até os 90 anos de idade. 90 anos de idade. Imbatível. Eu acho que vai ser praticamente insuperável. O Neguinho falou, 75, está na hora. Deixa eu te falar uma coisa sobre o Jamelão. O Jamelão, quando ele chegava lá no final do desfile, na Mangueira, a voz dele estava inteira. O timbre de voz dele era o mesmo desde o início. Impressionante isso, impressionante. É assustador. É um cara que teria que ser estudado até. Não, mas é assustador. Porque quando a gente chega lá, por mais o exercício que a gente faz antes e depois, que a gente aprende com aula de música, de canto, né, para a voz voltar para o lugar, ainda fica meio, porque não é mole, ali você tem uma adrenalina, você tem 80 minutos pau cantando, e o carnaval em si, ali está dependendo de você, cara, está dependendo de você. Não é 20 milhões que a tua escola gastou, não é isso, daquilo. É você tem que largar a escola arrebentando. Agora, sobre a pergunta agora da Luciana, é o seguinte, eu me lembro quando o Luizinho me chamou para a Imperatriz, mas antes o lance da mocidade, quando eu fui tirado da escola, eu não saí, eu fui tirado, ninguém entendeu nada, nem eu levei um susto. E naquela semana eu tinha um show com o Mestre Marçal, o eterno, grande Mestre Marçal, lá no Teatro da Suan. O nome do show chamava-se Encontro das Duas Gerações, Mestre Marçal e Paulinho Mocidade, com a minha banda. E foi um show maravilhoso. E eu, era uma quarta-feira, era de quarta a domingo. Tinha os 6h30 do João Caetano lá, fizeram os 7h30. E aí, naquela quarta-feira, eu fui chamado lá numa reunião lá no Bangu e me despediram. Eu levei um susto. Fui despedido. Eu falei, mas o que eu fiz? Não, eu falei, quer dizer que vocês me pegaram? Eu também larguei o aço. Eu falei, vocês me pegaram com o falecimento do Ney, eu dei para a escola um campeonato, um bicampeonato, um vice-campeonato, um quarto lugar, depois um quinto, um oitavo. Porra, o povo me consagra, a imprensa me consagra, o que eu fiz? Isso é sacanagem vocês estão falando comigo, porra. E teve gente que não gostou ainda, mas eu fui embora, não desacatei ninguém, apenas tirei uma espinha da garganta. E de lá você foi para onde, Paulinho? Aí, no ano seguinte, aquilo foi em 94, aí, 93, Carnaval 94. Aí eu fui convidado pela CBN e fui comentarista do Carnaval junto com o Cataldi, que era o âncora, e o grande senador, depois, Arthur da Távola. E nós arrebentamos de audiência. Aí a Globo já propôs a gente, para o ano seguinte, a gente ficar na latinha como comentaristas. Aí, no ano seguinte, a Tijuca me contratou. É isso aí. Aí eu fui em 95, 96. Então, Paulinho, vamos ouvir você na Tijuca? Unidos à Tijuca, Paulinho, uma cidade? Os 9 Bravos do Guarani.
Na verdade a gente separou Gangazumba, expressão de uma raça. Sambaço também. Vamos ouvir então, Luciana Lins? 96. Unidos da Tijuca, 1996. Sambaço. Gangazumbi, expressão de uma raça. Vamos lá? Aliás, a Tijuca tem uma história de grandes e grandes sambas. Tem, sem dúvida. Eternizados. Sambas lindíssimos. Tá aberto, Paulinho, mas lindo sambaço, né? Sambaço da nossa Unidos da Tijuca, 1996. Gangazumbi, expressão de uma raça. Caraca, gente, muita. Eu preciso entrar aqui, cortar o Érico. Tô adorando. A Marli tá assistindo. Olha, tô adorando, eu quero. Gustavo do Talento do Trigo, Gustavo Samba da Piscina, Paulinho da Mocidade, Gustavo do Samba da Piscina e Paulinho da Mocidade. Isso. Ligado Abraço, no Gustavo. programa. Lá em Botafogo, né? Lá em Botafogo. Gustavo, gente boa. Grande Gustavo, um abraço, meu amigo de fé. Gente fina da melhor qualidade. Eliana Pereira, de Bangu. Também estou assistindo, estou ligada. Sou apaixonada por ele, a minha infância toda vendo ele. Ele é lindo. Aí, Paulinho. Ele tem uns olhos bonitões mesmo, viu? A gente olha pra ele, o olhar dele. Até hoje deve fazer sucesso. Mas hoje está casado, né, Paulinho? Fernando, ou não? Tá Há divorciado? muito tempo. Tá casado? Há muito tempo. Então, olha, se não tá para rolo. Não tá. Dona Maria tá na casa. Fernando Chocolate. Eu gosto da Mocidade, mas eu amo o Paulinho da Mocidade. Olha só. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Rio de Janeiro, Brasil. Zona Oeste, Zona Sul. Ô, Luciana, nossa amiga Andréia, lá de Bento Ribeiro, essa está na escuta de todos, tem mais? Ela está na escuta do nosso programa lá junto com o filhão dela, que ganhou o chocolate. E disse que vem semana que vem buscar o chocolate aqui. Estão os dois aqui. Ela é Mocidade Independente de Padre Miguel, ela falou. E adora o Paulinho. Doutora Adriana Pimenta, também lá em Madureira, na escuta. O Expedito, aqui no centro da cidade, também ouvindo. Também a Carla Lopes, na rua Riachuelo. Fátima Vale, Olaria, vizinha do Fernando. Olaria, Jardim América. Zona da Leopoldina presente. Sabe quem está ouvindo nosso programa? Doutor Roberto Monteiro Pinho, lá em Copacabana. Quem diria isso? E Cláudio Manhães também aqui pedindo, eu quero vinho e eu quero a cerveja de Não, o Claudinho não vai, o comendador não vai não, hein? Comendador Cláudio Manhães. Várias vezes comendador. Está sendo aclamado. Mas, Paulinho, então você ficou na Tijuca 3 anos, é isso? Não, fiquei 2 anos. 2 anos na Tijuca. Aí depois, quando saí da Tijuca, eu fui para São Paulo, Águia de Ouro. Aí também fiz Império da Tijuca, fiz as duas da Tijuca. Você fez Império também. Aí depois, um belo dia, o telefone toca, era o Luizinho. Oi, tudo bem? Aqui é o Luizinho ainda. Eu falei, Luizinho, pô, conheço tanto Luizinho. Luizinho Drummond. Eu falei, sim. Sim. Ele falou assim... Tomou um susto também, né, Paulinho? Não. Tranquilo. Mas não sabia, né? Aí ele disse, eu preciso conversar com você urgentemente. Eu falei, ok, você pode vir aqui na Liesa? Eu falei, claro, com o maior prazer, eu estou indo para a cidade. E que hora que o senhor quer que eu vá? Chega aqui umas 6 horas, 7 horas. Eu falei, é exatamente esse horário que eu estou disponível, João. Aí, pimba, cheguei lá, ele disse assim, boa barata. Até numa colocação que você fez da pouco, e a pergunta da Luciana, ele falou assim, Paulinho, sentado assim à mesa dele, né? E eu de frente, ele me recebeu na porta, Morena, cara, abraçou aquela coisa, senta aqui, tá, e fechou a porta. Olha só, eu não quero saber se você é o Paulinho Mocidade, do Salgueiro, da Mangueira, da Portela, do raio que parta, né? Eu quero que você seja o cantor oficial da Imperatriz. E aí, tá fechado? Na época, a mídia especializada não falou, vai virar Paulinho Imperatriz. Mas assim mesmo. Aí disse assim, na época, a mídia especializada não brincou, vai virar Paulinho Imperatriz. Você lembra disso? Vai virar Paulinho Imperatriz. Ele levou um susto. Aí ele liga para o presidente que estava na outra sala, ô Wagner, vem para cá, o homem é nosso. Agora, isso aí eu jamais vou esquecer. O Wagner disse assim para mim,
falando era o presidente. Paulinho, muito bom, como diretor de carnaval, um dos melhores aí que o carnaval já conheceu. Ele disse assim, olha, presta atenção, Luizinho estava de olho em você, eu também não fico atrás. Agora, você está vindo para uma escola, presta atenção, onde o patrono é antipático, o presidente é antipático, a carnavalesca é antipática, e você se vira com a sua simpatia. Totalmente diferente da cidade. Mais uma vez. E a escola tinha uma fama na época de antipática, né? Naquela época, a Imperatriz. Aí nos abraçamos, o Luizinho falou assim, olha, depois o Wagner vai te dar uns CDs, porque ele me contratou hoje, na outra semana era final de samba de enredo. Caramba. Eu falei, caramba. Tudo na marca do piano. Piano sempre a música. Quatro CDs, aí me anunciaram na quadra e aí fizemos um grande carnaval. A escola fez um baita desfile. Aí fomos bicampeões, porque o Preto Jóia tinha sido campeão em 99. Aí eu peguei o PI 2000 e eu quero nós viver feliz, sambando com a Imperatriz. Sambaço, Tuninho, professor. Não, Tuninho, um abraço grande para você e toda a parceria. É isso aí. Grande Tuninho, professor, que não é o nosso Tuninho, professor daqui. Mas é meu amigo. No ano seguinte foi a história da cachaça que se tocou ainda um pouco. Mas o Samba 2000, roda aí, Luciana, tá aí. Vou rodar, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Pois não. No meio dessa trajetória toda, né, das escolas, a saída da mocidade que te deu o nome, né, o seu nome, essa ligação muito forte. Sim. Dessa passagem toda, o que ficou no Paulinho? O Paulinho, não é o Mocidade, é o Paulinho. O que ficou, Paulinho? Como é que você olha hoje? Daqueles momentos, se você pudesse voltar no tempo e guardar, isso aqui é meu, seria em qual? Qual momento? Em qual escola? Em qual passagem? Aquela que te machucou, que mexeu com você, que você falou assim, jamais vou esquecer. Belíssima pergunta essa. Até o Machinho está nos ouvindo, né? É o seguinte, eu acho, ainda há pouco eu falei do Neguinho, mas era tanta colocação aqui que eu fugi para o outro lado. Eu acho, uma modesta opinião, eu acho a grande bobagem que as escolas de samba fazem é o troca-troca de cantores. Sim. Isso tira a identidade da escola, isso esvazia e cria um vínculo extremamente comercial. Claro que o cara está ali para ganhar a grana dele, porque é profissionalismo. Claro. Mas, rapaz, se você não cantar com amor, com dedicação, você não vai cantar bem. A Mocidade, depois de mim, já trocou uns 15 cantores. E falam em você até hoje para voltar. E não emplacam. Se dá bem ali naquele momento, no outro carnaval, daqui a pouco, a galera já não quer mais. E toda hora o Paulinho, volta o Paulinho. E eles não querem. Eu também não estou nem aí para eles, eu respeito todos eles, mas eu sempre tive a minha carreira de meio de ano, minha banda, meus shows, eu não dependo deles, eles dependem de mim. Além disso, e se houvesse essa reciprocidade, seria uma coisa maravilhosa, porque ninguém vai ser mais a escola do que eu sou. Mas o momento que mais te marcou? Foi isso aí. Essa passagem. Foi. Independentemente. Foi a tua saída, né? A saída foi dolorosa. O grande lance da Imperatriz com o Luizinho, Fernando Horta na Tijuca, enfim, outros lugares por onde eu passei, que eu não queria passar, que eu acho que não tem que ter essa rotatividade. Claro, não vou me estender muito. Tem momentos em que o puxador está muito desgastado com a comunidade, com a diretoria e vice-versa. Ou ele não é um profissional à altura que deveria ser. Aí então realmente tem que ter uma troca. Mas fora isso, está aí o grande exemplo do Neguinho da Beija-Flor. 50 anos. Chegou por cima, saiu por cima, uma pessoa doce, querida, maravilhosa, talentosa pra caramba. Começamos carreira juntos, cantamos várias vezes no Bola Preta, que o pai do Neguinho era músico da banda do Bola Preta, entendeu? E o Neguinho está aí, uma grande história. E a Mocidade, todo mundo sabe que é o Paulinho. E o próprio Neguinho já falou isso. Todo mundo. É uma coisa de louco essa sacanagem que já fizeram comigo. Mas hoje isso já não
Já está superado. Isso já está superado em mim. Eu não sou também de ficar guardando mágoa. E Paulinho, se eles te convidassem hoje? Não sei se eu aceitaria não, sabe? Porque eu acho que eu já cumpri o meu papel ali. Eu acho que eu já cumpri. Que eu me doei demais. Agora mesmo, ano passado, eu participei de uma parceria, num momento delicado que a gente conversou aqui em off, em termos de samba de enredo, e a gente venceu a história do Caju. O samba tem quase 3 milhões de acessos. Sim, maravilhoso, por sinal. Nos dias de hoje, você chegar a esse nível é uma coisa... Não, hoje em dia as pessoas não estão nem mais decorando o samba de Caju. Então a composição é sua. Explodiu. Mas, Paulinho, o samba do Caju, ele foi um samba aclamado pelo público. E é onde tem que ser mesmo. Sim. Mas na mídia especializada ele foi bastante criticado, né? Não, mas teve gente aí, a crítica de sacanagem. Você acha? Eu não quero... Porque nós estamos num tempo de sambas... Nós estamos num tempo de sambas tão acadêmicos, tão difíceis, com palavras rebuscadas, com Yorubá, com... Eu comprei uma briga na internet com o nosso grupo lá em defesa desse samba. Porque o que falta, ao meu ver, humildemente falando, esse samba, como o Érico falou, os sambas atuais são muito acadêmicos. A gente não pode perder as raízes do samba. Tem que ter uma linguagem do povo. Por que tantos sambas de outrora explodiram essa Sapucaí e de uns anos para cá isso não acontece? E o samba, o Caju, meu Caju, meu Cajueiro, ele teve esse retorno do público. E eu acho que é o mais importante do que a gente Sim, a grande verdade é que os sambas enredos de hoje em dia não se tem esse refrão para cima. E você não tem uma parte de um samba que fique na sua memória. Isso é um pouco de capciosidade, uma coisa saudável também, uma linguagem... E todo mundo cantou na Sapucaí, nos ensaios, foi sucesso de público. Eu gostei muito desse samba. O desfile da mocidade, eu fiquei extremamente surpreso devido a essa não integração do samba com o povo, devido à execução. Porque antigamente, próximo ao carnaval, além do disco vender muito, você ia no dial das rádios, tanto a AM como a FM, você ia ouvir samba de enredo geral, de ponta a ponta. Agora... E você não ouve mais. Tem o famoso jabá, isso é escancarado mesmo. Sim. E a má qualidade de alguns sambas. Então, quem é que canta o samba? É aquele componente que desfila realmente na escola. Que tem a a bolha do samba. Infelizmente, hoje os sambas enredos eles não estão na bolha, não passam da bolha. E esse samba da mocidade, a gente foi feliz nesse detalhe. Foi uma coisa assim impressionante. Quando a gente entrou na Sapucaí e a escola largou, as arquibancadas de ponta a ponta cantando samba. Você desfilou? Cantando samba mesmo. Eu desfilo todo ano, a não ser quando o período de carnaval eu sou contratado por algum lugar aí para fazer show. Por sinal, eu queria deixar meu telefone de contato. Daqui a pouco. Vai aparecer na edição, que isso? Seu Instagram, seu Facebook, todas as redes sociais possíveis para a galera contratar Paulinho Mocidade, porque Paulinho Mocidade não parou. Paulinho Mocidade está aí na estrada, está na luta, está na batalha. Uma curiosidade, Paulinho, você canta em alguma escola fora do estado? Não, já cantei em São Paulo, cantei em Porto Alegre, cantei em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, lá em cima. Sim. E aqui no Rio algumas. E depois, a última foi a Santa Cruz. Aí depois surgiram alguns convites, mas sinceramente eu não quis não, sabe? Porque você vai carregar um saco de pedra numa escola que não te dá estrutura. Aí depois, se der errado, joga uma culpa em cima de você. Então, a minha história está ali. São 4 títulos. Sou tetracampeão da Sapucaí. O Neguinho é o primeiro com 15 títulos. Com esse agora desse ano. 15? Isso é Neguinho, era Jamelão com 5 e eu com 4. Então tá bom. Você está entre os 6, né? Entre os 6, você está entre os 6 maiores intérpretes na revista especializada. Eu fiquei muito feliz agora, antes do carnaval, essa revista da Billboard, a sede é em Nova York, né? Sim. E tem uma filial aqui no Rio de Janeiro. Eles fizeram uma pesquisa nesses 40 anos de Sapucaí. Então a pesquisa foi o seguinte, eles queriam 6 vozes nesses 40 anos que marcaram a história do carnaval, principalmente da Marquês de Sapucaí. Então começaram com Jamelão, Haroldo Melodia, Neguinho da Beija-Flor, Paulinho Mocidade, Quinho,
e Dominguinho do Estácio. Justíssimo, né? São as marcantes do carnaval, realmente. Nessa época aí, quer dizer, Grandes nomes marcantes. eu sinto extremamente honrado, muito honrado. E lembrando que desses 40 anos de Sapucaí, você teve ali presente em torno de 25, né? O Neguinho teve 40, o Jamelão teve 30. Mas vale a pena contar bem rapidamente que quando você surgiu na Mocidade, e a minha família assistia muito aos sambas enredos, né? Minha mãe Beija-Flor doente. E eu comecei a gostar da Mocidade e prestar atenção na Mocidade. E tô sempre, em um belo dia eu te vejo na Imperatriz. Aí eu falei assim, que é isso? Mãe, mas ele não é Mocidade? Por que ele tá na Imperatriz? E aquela ligação sua cantando Lá Vou Eu, hoje é beleza. E aquilo toda hora, aquela vinheta, então criava uma identificação com você muito forte, né? Sim. Mesmo a gente sendo Beija-Flor, mas quando dava aquelas notinhas da Mocidade, a gente também torcia como se fosse assim, tipo uma segunda escola, mas era importante deixar isso claro, porque assim como a gente, muita família gostava da Mocidade, não era pela Mocidade. Não, pelo Paulinho. Pelo Paulinho. Mas o Paulinho, Luciana Lins, ele é carismático demais. Ele é uma figura agradável. Então você, obviamente, como tem um cantor, chega ali uma figura meio esdrúxula, uma figura meio... Nada contra nenhum. Ou chega uma pessoa ali carrancuda, de cara amarrada, ou uma pessoa com excesso de cacos. Ele também não tem excesso de cacos. Não, o Paulinho Mocidade era um cantor bem aparentado e simpático. E ele era o quê? Midiático. Então ele puxou muita mídia positiva para a Mocidade Independente de Padre Miguel. Eu tenho certeza que o doutor Castor de Andrade viu isso também na época. Não é à toa que você foi para lá. Entendeu? Infelizmente... à frente a coisa desandou. Como a gente fala, o astral é muito bom. Astral bom astral. É bom astral. Agora, vamos lá escutar Imperatriz Leopoldinense, que assustou todo mundo. Ué, Paulinho Mocidade agora é Paulinho Imperatriz? 2000. Quem descobriu o Brasil foi Seu Cabral, no dia 22 de abril. Depois do carnaval. 2 meses depois do carnaval. Roda, Luciana Lins. Terra abençoada de Encantos Mil, de Vera Cruz, de Santa Cruz, Brasil. Isso é um sambaço, né? Samba instrutivo. Instruir as pessoas, né, Paulinho? Didático. E hoje, e aí? Hoje, instrui o quê? Conforme o Paulinho falou, vários desses sambas estavam lá na escola, em provas, com interpretação de texto. E você que é professor? Professores da língua portuguesa, professores de história, sempre colocam samba para trabalho. Até no Enem, né? Recentemente teve um samba do Enem, um samba, acho que foi da Mangueira, né? De 2000, há 2 ou 3 anos atrás, teve um samba da Mangueira que caiu no Enem. E são essas coisas assim que hoje a gente sente falta. Se você não for um profundo estudioso de cultura afro-brasileira, e gente, nada contra a cultura afro-brasileira, ao contrário, tudo a favor, porque o samba tem essa origem e essa origem tem que ser valorizada. Não, e a origem nossa do brasileiro é negro. Exatamente. Nós somos miscigenados, vira-lata. Nós temos sangue europeu, indígena e africano. Que é uma mistura fantástica. E queria lembrar que meu amigo aí que seria lá da Morava Maria, Fernando, professor de português, toda a prova dele bimestral, Senac, ele tinha um samba de enredo como interpretação de texto. Olha que delícia. E é isso, Paulinho. Hoje você está só no meio de ano, está vivendo de shows com a tua banda, não é isso? Trabalhando o meio de ano. Continua compondo? Sim, compondo é uma coisa que bate sempre, toda hora, a gente pinta uma ideia, daqui a pouco a cabeça começa a circular aqui. É isso aí, eu queria te fazer uma coisa. Juntando todas as composições, tem mais de 40 músicas, aí se compõe 50 de samba de enredo? Não, de meio de ano. De meio de ano. Samba de enredo 10 sambas. Sim. 10 sambas. E os direitos autorais hoje com essa tecnologia? Como é que você está vendo isso? O direito autoral no Brasil sempre foi uma coisa complicada, né? Cruel. E hoje para você ganhar legal, você tem que tocar. Entendeu? Aí o ECAD vai arrecadar e vai distribuir para a sociedade onde os compositores
pertencem, né? O Dudu Nobre teve aqui e falou exatamente isso, que tem que deixar tocar pelo menos até metade da música nas plataformas digitais para que possa contar. Gerar um ponto. Isso. É muito complicado. Paulinho, uma outra pergunta assim, que a gente faz sempre para os nossos entrevistados aqui na Tropical Web Brasil. Você a vida inteira sempre viu de música ou você teve profissões em paralelo? Não, eu tive, minha vida foi muito interessante. Conforme eu falei do início, no bairro de Bangu, uma família muito humilde. E você sabe que Deus deu para nós brasileiros a cultura de um modo geral, tanto do esporte como da música. Né? Sim. Eu joguei futebol, comecei no Séries, um time da 2ª divisão, onde está situado na Rua da Chita, né? E dali joguei depois no Campo Grande, Infanto Juvenil, aí vim para o Bangu, e nesse período aceitei praça no Corpo de Fuzileiros Navais, porque o almirante grego, na época, que era presidente do América, ele me viu jogar. E tinha na época um suboficial que trabalhava com ele, e ele comentou, o cara, não, ele mora do lado da minha casa, tal. E ele se alistou agora na aeronáutica. Não, ele não vai para a aeronáutica, não. Eu tenho que dar um jeito disso aí, você tem que me ajudar, ele vai ser fuzileiro naval. E resumo dessa história aí, eu com muita honra, pertenço a essa briosa, vamos dizer assim, corporação, que é a elite da Marinha do Brasil, né? E é super preparado, o fuzileiro é um militar profissionalizante. Então você é fuzileiro naval? Olha só. Dali eu fui para terminando aquele meu período de recrutamento, aí eu depois cursei telegrafia, fui a cabo, aí já ia para sargento, mas jogando na seleção de futebol da Marinha. E jogando no Bangu, depois fui para Portuguesa, vim para o América, aí uma opção de time me querendo, mas o samba veio de mim. Aí eu comecei. Aí recebi convite aí do exterior, porque a gente foi fazer a famosa viagem de ouro, e em cada país a gente jogava contra uma seleção militar ou um time profissional da época. Chegamos no México, por exemplo, jogamos contra o Vera Cruz. E o Valfrido, que era do nosso Vasco, foi vendido para o América. E ganhamos do América por 2-1, eu fiz o segundo gol. Os caras me queriam aqui, o Huracan, no Uruguai, Argentina, Chile, Peru. A gente foi subindo, atravessando o Panamá, fomos para o Pacífico. Enfim, eu recebi uma porrada de convites. Quando chegamos aqui, o almirante disse para mim, ele já é almirante, né? Ô Paulinho, o que você quer aqui que chegou para mim? Aí eu vou acertar teu contrato, você pega abaixo e vai embora. Eu falei, não, almirante, deixa eu ficar aqui. E paralelo à música, a música dentro de mim, rapaz, eu era louco pela música, aí sempre fui, enfim, aí a coisa foi passando, depois eu saí, inclusive agora, no mês de agosto que passou, eu tive a honra de cantar aqui no Teatro Municipal com a banda sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais, Sonhar não custa nada, uma noite sensacional. Olha só. E também na Ilha das Cobras, ano passado, com a mesma banda sinfônica, que é uma das maiores bandas do mundo em termos de harmonia, de melodia, músicos fantásticos. Então você foi militar por um número X de anos, depois você saiu, e aí foi só música? Aí a gente está aí na estrada, lutando, matando o leão. Alguém já me disse, não sei se é informação para sair de novo, que você é formado em Direito também, não é isso? Não. Então a pessoa se equivocou que me passou essa informação. Meu negócio é no futebol, eu recebi muitos convites, Portuguesa de Esporte também, Fluminense aqui no Rio queria me levar. Eu vou aqui no Esporte. É isso aí. Luciano, roda a vinheta do doutor Alexandre Carlos, que o doutor Alexandre Carlos vai bater um papo sobre Vasco da Gama com o Paulinho Mocidade. Roda aí, falar um pouquinho de Vasco da Gama com o nosso querido Paulinho Mocidade, que é um cara de bom gosto, hein, Toninho? O Toninho Fernando, quem acompanha o nosso programa sabe. Você sabe a vinheta lá do menino lá, como é que é? Do locutor oficial da Tupi, o Expelito. É dele, né? O Expelito. É isso aí. Aí tem o samba do Garotão. Garotão da galera. É isso aí. Vai lá, Luciano, roda aí.
E agora, com vocês em Samba, Arte e Cultura, a Agenda do Samba. Fique ligado em todos os eventos das escolas de samba, blocos e bandas que vão agitar o Rio de Janeiro, com ele, a enciclopédia do samba, professor Tulinho. Doutor Alexandre Carvas, hoje Não, foi a vinheta. Então foi errada a vinheta, né? Agora deixa o Toninho falar, manda pro Toninho. Não, mas aí já tinha começado, mas o Toninho vai logo depois, vamos fazer assim. Deu zebra na comunicação, as carrapetas. Entrou. Não, porque eu te mandei certo. Eu te mandei certo e na hora que chegou para você, chegou invertido. Pode acontecer isso. São coisas da tecnologia, né? Mas vamos começar pelo Dr. Carlos, depois a gente vai para o professor Toninho Serra. Do samba, você ouve aqui. Tira as vinhetas, bastidores que ninguém mais tem coragem de falar. Ele diz aqui. Não chegou do Dr. Carlos? Você mandou, peraí. Aí, agora foi. Agora foi. Notícias do futebol carioca. A Luciana soprou ali a carrapeta, tirou a poeira. E agora foi no estádio. É que antigamente era assim, né? Doutor Alexandre Carvas, hoje no estúdio no estádio especial. Vamos falar muito dos jogos, não. Vamos entrevistar Paulinho Mocidade, aproveitar essa oportunidade, já que ele está com um grande vascaíno aqui, não é verdade? Olha aí, Paulinho. Você fica recolhido. Se deleita, Alexandre, se deleita, fica à vontade. Olá, Paulinho. Todo mundo sabe da sua relação, do seu time de coração, isso aí é exposto há muito tempo. Cara, como é que me diz a sua relação com o Vasco? Como começou essa sua relação com o Clube de Regatas Vasco da Gama? Bom, desde pequeno eu tinha uma admiração, né, pelo clube. E o tempo foi passando, eu fui me apaixonando. E nesse período lá da mocidade, o Eurico me chamou. Disse assim: Paulinho, eu queria você aqui com a gente direto. E o Jair Bragança, preparador de goleiro, o Jair jogou no Bangu comigo. E aí somos muitos amigos e coisa e tal. E aí eu comecei a frequentar São Januário e a coisa foi crescendo. Depois gravei o centenário do Vasco, gravei o hino do Vasco em ritmo de samba, que eu sugeri ao Roberto Dinamite. E aí o Eurico sempre me pedia: Paulinho, vai lá na concentração cantar pra rapaziada. E aí, enfim, ficou aquela coisa muito fechada entre a gente. Os jogadores sempre sentiam a minha falta quando eu não aparecia. O Bebeto, o Edmundo, a galera toda, Paulinho. Você já é de família vascaína, Paulinho? Teus pais eram vascaínos? Não, teus tios? Papai e mamãe nem não ligavam no futebol. Meu irmão mais velho que era vascaíno, eu também. Os outros dois eram flamenguistas, né? E agora, recentemente, eu fiz um samba pro Vasco. O caldeirão vai ferver, vou ver meu time vencer, Vasco. Aí depois você pelo seu grito de gol, muita paixão, muito amor, Vasco. O time da massa, do nego operário, 100 anos de história, time da virada. Isso aí. É muita emoção. Muito. O sentimento não para! Explode, galera! É gol do Vascão. Olha só! Realmente a relação, né, que o samba tem com o Vasco é muito grande. Pronto, muito grande. O Paulinho da Mocidade acabou de virar o Jamilão 2 da vida. Aí a relação é isso. Eu agora vou dormir ouvindo ele falar no meu ouvido do Paulinho da Mocidade, acordar com ele falando Paulinho da Mocidade, caminhar com ele falando do Paulinho da Mocidade. Ele faz comigo do Jamilão. Mas tem uma coisa, eu sou vascaíno e mangueirense, o Paulinho é da cidade, então a paixão tá dividida. Agora tem uma coisa, né? Ambos eram vascaínos. São vascaínos. Saudoso era aí. Eu falo, o samba, ele está muito ligado ao Vasco. Até porque as pessoas que estão ouvindo, de repente, não sabem, o estádio Vasco da Gama, todo mundo chama estádio São Januário, mas o nome é estádio Vasco da Gama. Ele foi utilizado para desfile de escola de samba. Eu não sabia. Foi, se me falha a memória, foi na década de 40, se me falha a memória, e quem foi campeão se me falha a memória, eu posso estar errado, foi a Portela. Eu acho que foi a Portela que acabou sendo campeã
no estádio Vasco da Gama, que ocorreu, porque em volta, quem conhece ali o estádio, em volta, eu não tenho certeza qual foi a escola, mas em volta tinha um campo de atletismo, tinha uma pista de atletismo em volta. Uma pista? Só que acabaram com as reformas, acabaram encerrando com aquela pista ali em volta. Mas o estádio Vasco da Gama, ela tem uma coisa muito... Doutor, a história do Vasco, em termos, essa pesquisa já foi realizada, em termos de clubes, mundialmente falando, não tem clube que tem uma história tão fantástica como a do Vasco. Preconceitos, negritude, operário, isso é verdade. E construção de um estádio. O Vasco foi campeão em 23, depois tiraram ele da federação naquela época, porque ele não tinha estádio. Ele levou 6 para 7 anos e construiu o estádio, com dinheiro próprio, dinheiro das pessoas doando, vamos fazer um estádio. O negro operário, o negro no Cais do Porto, enfim, a história é muito bonita. Exatamente, foi a Portela, não errei não, está aqui. A Portela foi a grande campeã em São Januário, reforçando o São Januário. Agora o ano aqui, o ano não sei, que agora realmente não estou lembrando. Década de 40. Agora deixa eu falar uma coisa para ti, doutor. Em off, antes de começar o programa, nós estávamos conversando aqui. O que está faltando hoje no Vasco chama-se união. Se o Vasco se unir, ele vira um Real Madrid, vira um Barcelona. Tem que tirar dali a vaidade, o poder e o orgulho. Concordo. Tem um monte de gente que acha que é o cara. Concordo. Não é nada, rapaz. Concordo. Futebol, você tem que ter uma administração competente, você tem que ter dinheiro em caixa, você tem que valorizar a prata da casa, os craques que você faz em casa e contratar craques. E formar um timaço e ganhar tudo. Como o Flamengo vem fazendo ao longo desses anos. O Flamengo ele teve uma administração, que foi na época do Bandeira, e o que ele fez? Ele fez a famosa, uma das coisas, né? Só para a gente responder, em 1945, que a Portela foi campeã dentro de São Januário. O Flamengo, quando ele fez, ele teve, vamos dizer, a tempestade perfeita positiva para ele. Ele teve um presidente que conseguiu trocar a dívida cara para uma dívida barata, ele conseguiu empréstimo para alongar a dívida dele e pagar, e conseguiu reduzir a dívida. Isso tornou a potência que a gente está vendo. E também por outras situações, do Clube dos 13, contratos de televisão, aí já foram outra história. Mas eu concordo com você, só que essa união dentro do Vasco, ela fica... É complicada. Hoje vai ficar patinando. A união, o que acontece é o seguinte, eu vejo isso no intramuros de São Januário. O que acontece é o seguinte, existe a situação e existe a oposição, que em qualquer lugar é sadia essa divisão. O problema é que tem pessoas que fazem oposição por oposição, simplesmente por ser oposição, não oposição construtiva. E eles começam simplesmente a bater em pessoas da situação só porque não são eles que estão lá no poder. Pois é. Então o clube não vai a lugar nenhum, rapaz, dessa maneira. Exatamente. E, Paulinho, como é que você está vendo a situação? Não vou falar política porque isso não é o caso, mas estou falando a situação do Vasco hoje dentro de campo. Hoje nós temos uma situação que saímos de uma situação de uma SAF desastrosa, aquela situação da 777. O Pedrinho, em maio do ano passado, se me falha a memória, conseguiu uma liminar que pegou a SAF e voltou para a administração do associativo. E ele está na situação de contratação de jogadores e a coisa está patinando dentro de campo. Como é que você está vendo essa situação hoje dentro de campo do Vasco da Gama? Então, eu estou vendo da seguinte forma, é muito fácil de explicar. Pedrinho foi um dos grandes jogadores da história do Vasco. Concordo. Todo mundo apostava nele agora, né? O Levem esse ano para a presidência. Talvez até se juntasse os dois, o Levem como vice e um cara extremamente articulado, porque ele é um grande empresário e tem muita grana, e o clube precisa, porque o clube está todo quebrado, rapaz. O Vasco está quebrado, não adianta entrar ali 10, 20, 30, 40 milhões, porque está devendo 80, 100, 200, 300, não vai patinar, amigo. Então, olha só, Pedrinho está com as melhores das ideias, as melhores das intenções.
mas se não tiver isso aqui, ó, união, você não vai a lugar nenhum. A última grande... O clube está extremamente partido. Sim. Quando colocaram aquela gestão anterior, pô, piada, como é que você vai assinar um contrato de uma SAF onde ninguém sabia exatamente item de um contrato? Até hoje. É isso, eu vou comprar teu carro e vai me vender ele por quanto? X. Eu te paguei, eu e você. Tá, mas e aí? Como é que fica isso aqui? Quanto foi, afinal de contas? Não sei o quê. E quer dizer, o rombo ali aumenta. O Roberto Dinamite era muito meu amigo. Antes dele partir para o andar de cima, o Roberto dizia assim para mim, rapaz, Paulinho, eu não sei o que eu faço mais. Ó, chegou agora aqui para pagar 8 milhões de Júnior Baiano. Ó, chegou aqui do Olho do Vento 5 euros, né? 6 milhões. Chegou aqui do Gaúcho 4, outra. Que era tudo dívidas que começou com 1 milhão, 2 milhões, e juro e correção. Ao passar dos anos, o cara chegou a 6, 7, 8, 10 milhões. Já tinha um buraco desse tamanho, fora aquele monte de credor que foi chegando. Cara, como é que tu vai sair do lugar? Aí foi o que o senhor falou, doutor. Tem um monte de diretores aí, só batendo no peito lá no caso. Eu sou diretor disso, mas é mesmo. Sou diretor daquilo. E daí, mas tu não é nada, meu irmão. A instituição é que é. Concordo. A instituição é a instituição. O restante fica por fora. Quando o Flamengo ressurgiu da escina com o Bandeira, o Flamengo estava na mesma situação do Vasco. Acho que estava até pior. Então ele devia só a 2 pessoas, a Deus e o mundo. Hoje ele tem dinheiro pra cacete, cara. Exatamente. E o Vasco continua não tendo dinheiro. Um brigando com o outro brigando com o outro brigando com o outro. Você acha que vai chegar onde? Não chega. E a única grande união, a última grande união dentro da política do Vasco, do Vasco, ela ocorreu em 1985. Nós estamos em 2025. Foi a última grande união, que foi o quê? O saudoso Antônio Soares Calçada ganhou a eleição em 85 e concorreu contra uma outra pessoa chamada Eurico Miranda. O Eurico Miranda era adversário do Calçada na eleição de 85. Olha só. E o Calçada vendo, isso aí é informação mesmo, o Calçada vendo que o Eurico era uma pessoa que tinha já uma grande entrada em São Januário, dentro dos sócios, vendo aquilo, e se ele mantivesse o Eurico fora, ia ficar realmente uma coisa bem complicada dentro do Vasco, porque ia ser o presidente e mais a galera de uma oposição, que era o Eurico, batendo nessa presidência. O que o Calçada rapidamente fez, vem cá, Eurico, vamos sentar e conversar. Os dois se uniram de 85 e essa união ficou de 85 até 2000. O seu Calçada era muito querido, muito considerado. E o único título grande, dois títulos grandes que o Vasco teve antes dessa união foi o Sul-Americano de 48, invicto lá no Chile, e o campeão brasileiro de 74 contra o Cruzeiro, que ganhou de 2-1 no Maracanã. Gol do Jorginho Carvoeiro. E depois disso, se começar a pegar, o Vasco ficou ganhando títulos estaduais, e dali de 85 para cá, você começa 89, Campeonato Brasileiro, eu estava no estádio, 97 eu estava no estádio, 2000 também estava no estádio, Mercosul, Libertadores, todos os grandes títulos, todos sem exceção, foi exatamente com a dupla Antônio Soares Calçada como presidente e Eurico Miranda ou como diretor ou como vice-presidente. Alexandre, mas vamos pensar positivo, vamos lutar, vamos acreditar que vai haver essa união. É difícil, mas é possível. Essa união que o Paulinho falou com relação a Leven e Pedrinho é quase impossível, mas... Pelo contrário. Você acha que é bem possível? Eu acho que hoje, pelos bastidores que estão ocorrendo, pelo que eu acompanho de reunião de Conselho Deliberativo, existe uma possibilidade de acontecer. Tomara. Não vai agradar os eleitores do Leven, eu já estou adiantando. Mas pelo bem do clube. Mas... Quando o clube tiver ganhando título, eu gravei o título da campanha. Eu sei, eu estou do lado da campanha do Leven. É isso aí, rapaz. O Vasco,
Se o Vasco se unir, ele vira uma potência. Sim, com certeza. Então deixa a vaidade de lado, deixa o orgulho, deixa o poder, porque a instituição está ruindo, rapaz. Tá indo com certeza. Pro brejo, amigo. Vamos falar português. Paulinho, Alexandre, o papo está maravilhoso, mas a gente... desejo tudo de bom para você, meu irmão. Mas a gente tem horário e o horário não perdoa, né? Claro. Luciano, vamos para o professor Tuninho agora? E agora, com vocês em Samba, Arte e Cultura, a Agenda do Samba. Fique ligado em todos os eventos das escolas de samba, blocos e bandas que vão agitar o Rio de Janeiro, com ele, a enciclopédia do samba, professor Tuninho. Tuninho, se quiser falar alguma coisa da agenda, tudo bem. Se quiser só bater um papo com o nosso Paulinho, fica à vontade. Vamos falar aqui um pouco da agenda do samba. Hoje temos aí lá no Tijuca. Tivemos um convite, não, para ir da Tijuca hoje? Não. Mas a Tijuca esqueceu de mim, já tem um tempo. Você tem me abandonar. Hoje tem o 17º agora sou Estácio. Do prêmio. Já que a gente falou edição do prêmio do Carnaval. Eu estou aqui copiando o site carnavalesco. Não entendi bem que aqui está pelo Simpla, né, que teria que tirar até o dia 27. 27 é amanhã, pô. Sem prata, grátis. Vendas até 27/4. Grátis. Pista. Não entendi se o show é hoje, mas tudo bem. Mas, galera, Quadro da Tijuca, então, recebe hoje a 10ª edição de estrelas do Carnaval do dia 26 de abril. Hoje. A festa de premiação da Estrela do Carnaval vai ser inesquecível, diz aqui o site carnavalesco. Então, galera, vamos aqui direto aqui aos homenageados de hoje, lá na Unida Tijuca, nessa 10ª edição do Carnaval. Grupo especial, o desfile do ano, Beija-Flor de Nilópolis. Samba Enredo, Grande Rio. Mestre Sala e Porta-Bandeira, Felipe Lemos e a Rafaela Teodora da Imperatriz. Comissão de frente, Viradouro. Bateria, Mocidade Independente de Padre Miguel. Baianas, Unidos da Tijuca. Passistas, Mocidade Independente de Padre Miguel. Alegorias, Grande Rio. Fantasias, Grande Rio. Harmonia, Beija-Flor. Rainha, a Evelyn Bastos, da Mangueira. Intérprete, Evandro Malandro, da Grande Rio. Enredo, Paraíso Tuiuti. Carnavalesco, João Vitor, da Beija-Flor. Originalidades, Holograma e Alegoria da Viradouro. Revelação de 2025. Aqui no Carnavalescos da Acadêmicos de Vigário Geral. Olha. Eu achei aqui meio complicado, que está aqui no especial. Mas vamos para a série do ano. Desfile do ano, Acadêmico de Vigário Geral. Comissão de frente, Acadêmico de Vigário Geral. Bateria, Estácio de Sá. Samba Enredo, Arranco, Série Ouro. Mestre Sá e Porta-Bandeira, Estácio de Sá. Baianas, União de Maricá. Alegorias e Fantasias, União de Maricá. Passistas, União da Ilha. Harmonia, União da Ilha. Intérprete da Série Ouro, Paulinho Mocidade. Vantuir, lá do Pôr da Pedra, meu amigão Vantuir. Enredo, Arranco. Prêmios especiais, Império Serrano, Unidos de Bangu e Unidos da Ponte. Porque do que passaram, pelo fato, né? Série Prata, vamos botar desfile do ano, Império da Tijuca. Samba Enredo, União de Jacarepaguá. Comissão de frente, Renascer de Jacarepaguá. Mestre Sala e Porta-Bandeira, Diego Falcão e Jaqueline Gomes, Santa Cruz. Carnavalesco, Cid Carvalho. Intérprete, Leonardo Bessa, Renascer de Jacarepaguá. Canta bem, gosto muito do Leonardo Bessa. Baianas, Unidos de Lucas. Passista, Cubano. Bateria, Vizinha Faladeira. Alegorias e Fantasias, Renascer de Jacarepaguá. Enredo, Abolição. E Rainha, Tati Rosa Rocinha. Carnavalesco, não sei se eu esqueci aqui, mas vou relembrar que Cid Carvalho, lá da Santa Cruz. Galera, então esse é um... Pô, e a Jacarezinho não ganhou nada? prêmio Carnaval. Jacarezinho. E na semana que vem a gente fala Tupi Carnaval Total, também tem o prêmio da Tupi. Vai ser quando? Tuninho já tem o data? Tupi parece que vai ser 8 de
E o local? Já tem? Não, tem que ver depois aqui. Vamos ver se, quem sabe, a gente consegue cobrir. A gente está com outros eventos aí. Exatamente. Mas seria interessante, mas, pelo menos, de repente, topa toda ano passada, hoje lá a gente joga. Vamos ver. Vamos lá para o nosso querido Fernando Vasconcelos. Vamos lá, Fernando. Eita. Olha o Léo Dias. Porque a notícia no mundo do samba, você ouve aqui, em Samba, Arte e Cultura. Bastidores que ninguém mais tem coragem de falar. Ele diz aqui, com vocês, o quadro Bastidores do Samba, com Fernando Vasconcelos. Vai que é tua, Fernando. Mas vai devagar, porque também a gente tem uma vida a zelar, né? Ronaldo, com certeza, com certeza. Primeiro, antes de eu botar um pouquinho de pimenta nessa entrevista, eu quero mandar um abraço ao meu amigo Edmilson, está lá de Cabo Frio assistindo o programa, está no YouTube, mandou foto. Edmilson, você vem aqui na rádio buscar, porque senão não bota o nome não, pessoal. Mandou foto, mandou um abraço pro Paulinho, muito obrigado. Valeu, Edmilson, forte abraço, meu amigo, obrigado pela audiência. E Paulinho, eu queria comentar aqui, amanhã vai ser a 17ª feijoada do China. Tô sabendo. No setor 10. Alô, Machine, aquele abraço, meu amigo. Machine vai estar amanhã. Machine não deu até a blusa. Tá do lado. Não estava nem sabendo, mas vai. Machine vai estar lá amanhã. Eu fiquei sabendo hoje aqui mais cedo. É a 16ª feijoada lá no setor 10, então vamos prestigiar. Eu já tive a oportunidade de ir. Paulinho, uma feijoada da melhor qualidade lá do China. China do Estácio. China do Estácio, compositor, meu amigo, meu irmão. Um abraço aí, cara. Tudo de bom para você. E quem quiser ir, setor 10, tem aqui o telefone para entrar em contato, 21 98695 5027. 21 98695 5027. Só ligar lá para o China e reservar a mesa, tudo direitinho. A entrada, 1 quilo de alimento não perecível. Também que esteve aqui com a gente, a Tata Leal, produtora, diretora lá do bloco Raízes do Salgueiro, e vai estar fazendo show lá na CADEG, agora no dia 1º de maio, dia do trabalhador, na rua Capitão Félix, número 110, em Benfica, com o grupo Samba Quetu, na CADEG, a partir das 14 horas, no dia 1º de maio, dia do trabalhador. Só corrigindo aqui, a partir das 13 horas. E Paulinho, agora voltando para você rapidamente, o samba, como era verde no Xingu, eu acho que eu tinha uns 13 anos mais ou menos de idade, e eu fiz uma prova e tirei nota 10 por causa desse samba. É mesmo? E eu vou te dizer qual era a parte do samba que eu fiquei lá com a prova, nervoso e tal. Era quando eu falava assim, Palmeiras, Carnaúbas, Seringais, Cerrados, Florestas e Matagais. Exatamente esse trechozinho aqui. Isso. Relembrou a minha mente, eu não consegui responder, eu tirei nota 10, então muito obrigado. Esse samba tem história, eu tinha uns 13 anos mais ou menos. E encerrando aqui, Paulinho, é o seguinte, você com essa vasta experiência no mundo do samba, campeoníssimo, um homem respeitado dentro do universo do carnaval, como é que você vê essa modernidade e a pimenta é exatamente essa, Paulinho? O escritório, o famoso escritório do samba, isso não tira o brilho da obra, não afasta novos compositores, novos talentos, esse disse-me-disse do tal escritório do samba, não perde a essência do carnaval e se olhar somente a área comercial e se perder a raiz, a cultura, exatamente aquilo que você falou na entrevista quando o Érico estava ali indagando, como por exemplo Meu Caju, Meu Cajueiro, como grandes sambas antagônicos que a Caprichosa de Pilares fez, que a São Clemente fez. Nós tivemos a oportunidade do ano passado, o Elinho 107 da São Clemente, que fez aquele samba maravilhoso, um baita compositor, 17 sambas dele na São Clemente, dentre eles um samba que visionário, né? Porque já falava, isso aqui, virou Hollywood isso aqui, luzes, câmeras e sons, minha pista nessa Sapucaí. Então a pergunta é, qual a visão que você tem com relação a essas gerações que hoje estão concorrendo ao samba enredo, aonde, ao meu ver, aí é a minha opinião particular, perde-se o brilho da essência do carnaval, do samba enredo, daquela inspiração, porque só olha a área comercial. Quem é que está na parceria, o samba é de fulano, o samba é de Beltrânio,
e a nova geração, novos compositores, e o resultado na Sapucaí da arquibancada a gente não vê há muito tempo. Há muito tempo. Bom, você falou uma palavra aí que é fundamental na história do carnaval, chamada essência. Não adianta você ser o presidente da escola e de repente você ter muitos milhões para gastar. Você não pode perder esse eixo aqui, ó. Está aqui o nosso corpo humano, cabeça, tronco e membros. O que equilibra você? É a coluna, né? Que vai do occipital até lá embaixo, não é isso? Exatamente. Então você tem que ter, numa escola de samba, o canto, o ritmo e a dança. Você não pode mexer nisso aqui não, cara. Entendeu? Tem que ter uma diretoria competente para saber dirigir, para ter total gestão e controle da escola, liderança da escola. Um grande carnavalesco, evidentemente vai ter um grande tema, um grande cantor, um grande mestre, um grande porta-bandeira e um grande diretor de bateria, que eu acabei de falar, e mais a direção de carnaval e harmonia. Mas esse trio, essa santíssima trindade aqui, canto, ritmo e dança, tem que ter. Agora, sobre o samba, de alguns anos para cá, as escolas começaram a abrir o leque. Você pode vir, qualquer um pode vir na minha escola para compor. E a coisa tomou um vulto gigantesco. E aí, mano, não adianta essa coisa. Você também não pode ficar agarrado na história, só história. História não, a modernidade está aí a cada dia. Sim, com certeza. Mas você não pode deixar olhos nus assim, ó, fulano de tal ganhou o samba na Portela, no Salgueiro, na Mangueira, em São Paulo, em Belém do Pará, não sei onde, porque tem, sabe, esses grupos. Isso daí acaba, tem grupo até que faz acordo com a própria escola. E a repetição de melodias. O samba vai ser aquele ali. Então, quer dizer, essa essência não é dizer que aquele compositor fulano de tal não seja fantástico. Sim, não, claro. Mas de repente ele não tem aquela essência do chão da tua escola. Ele vai compor ali porque ele tem o dom de compor, ele tem a sinopse para ele ler, ele tem a cabeça dele para pensar. Porque você vê 12 parceiros, mas 3 escreveram samba. O restante vai botar grana, vai botar influência dentro da escola, influência dentro da imprensa, influência aqui, ali. A torcida que leva para a delegação, ônibus para entrada. E essa abertura que se teve, já alguns anos atrás, é difícil dela voltar ao seu devido lugar, ou melhor, nem existir. Né? Então, ficou uma coisa muito comercial, ao meu modo de ver, e cadê o... Fernando, vamos sintetizar? E o samba sambô. E o samba sambô. Sério. Vamos lá então. E o samba sambô. E a mocidade o Brasil no ano 2000. É isso aí. O Paulinho, Fernando, Toninho, Alexandre. Vamos escutar então. Eu sou fã desse samba, acho que é um dos melhores interpretados por Paulinho Mocidade na Marquês de Sapucaí. Em 1992, Sonhar Não Custa Nada. E logo depois, Luciana Lins, o que Paulinho Mocidade vai nos dar a honra de cantar? Sinhá Mandou Me Chamar. Que é uma música de meio de ano da obra de Paulinho Mocidade, Sinhá Mandou Me Chamar. E logo depois a gente vem para as nossas despedidas aqui do Samba Arte Cultura. Tropical Web Brasil, você conectado ao mundo e o mundo ligado em você. Ouvem Samba Arte e Cultura todos os sábados das 18 às 20 horas. Às vezes começa às 18h10 e vai até 20h30, mas faz parte, né, Luciana Lins? Não tem programa depois do nosso, é só seleção musical, mas a gente vai... Nesse nível, a pessoa que está aqui na carrapeta vai largar tudinho e vai sair, vai deixar eles aqui sozinhos. É isso aí. Mas vamos agora, de forma rápida e sucinta, para as nossas despedidas. Fernando Vasconcelos, suas despedidas. Bem, primeiramente agradecer a presença do Paulinho aqui, muito obrigado, cara, por você. Obrigado a você, irmão. Mesmo ano passado a gente está tentando, né, Lu, trazê-lo aqui no programa. Muito obrigado pela presença, foi maravilhoso. E a todos os nossos ouvintes, obrigado pela participação. Espero que a semana que vem, se cada um de vocês chamar mais um, a nossa audiência vai melhorar ainda mais.
Um beijo no coração de todos, um excelente finalzinho de sábado e domingo e excelente semana. E vamos que vamos. Professor Tuninho, para as suas despedidas. Até sábado, se Deus quiser. Foi um dia maravilhoso aqui, de entrevista com a Universidade. Aqui a gente verificando aqui. Rapaz, nós não falamos aqui um décimo aqui do que eu li aqui, de toda a companhia aqui de Paulinho Mocidade. Samba, lá pelo domingo do Faustão, foi considerado um dos melhores sambas de todos os tempos. Sonhar não custa nada. Votação do Domingão do Faustão, entre outros. Então, não é brincadeira não. Paulinho, muito obrigado por essa tarde maravilhosa aqui na Rádio Tropical, Web Brasil. E abração a todos os nossos telespectadores, todos os nossos ouvintes aí, digamos assim. Um abração a todos. Doutor Alexandre Carlos, as suas despedidas. Bem, vamos lá. Primeiro, obrigado, Paulinho. Cara, uma tarde. Saudações, meus carinhos. Saudações, meus carinhos. Obrigado a você, doutor. Muito bom essa tarde aqui. Fernando, Érico, Luciana, Toninho. Amanhã, eu tiro porrada de bomba, né? Às 8h15 da manhã, estou lá na Lagoa. Pro Remo, né? Torneio Remo do Futuro, a gente vai estar transmitindo lá mais uma vez, Torneio Remo do Futuro da molecadinha lá. A partir das 8h15 da manhã, que a primeira regata começa às 8h30 e a gente vai estar lá. Bem, eu tinha falado com o Érico e com a Luciana semana passada. Isso. Estou aqui... Desde o início. Quase 3 anos. 3 anos e mal. O Fernando não sabe, o Toninho não sabe. Hoje é meu último dia aqui no Samba Arte Cultura. Que isso, meu amigo? Hoje é meu último dia aqui. Hoje é a minha despedida aqui do Samba Arte Cultura. Melhor que não teve. Mas não é um adeus. Não é um adeus. É um até breve. Porque o que acontece? Eu tenho meus outros projetos, tenho outras situações para dar andamento. E ficaria complicado eu ficar comprometido com o programa e não poder dar atenção devida. Então poderia faltar, são outros projetos que eu estou dando encaminhamento. Então, queria agradecer a Luciana, queria agradecer ao Érico. A gente tem aí quase 3 anos, desde a Rádio Tropical. Com certeza. Mas isso não quer dizer que nos dias dos namorados não vai poder ser de novo a gente... Não, essa participação eu tô fora. Essa participação eu tô fora. Dia de amizade, dia dos namorados, nós três aqui. Lá no Outback. Mas, Alexandre, não é um adeus, é um até breve. Quando você estiver um pouquinho mais liberado das suas atividades, eu sei que é um pouco difícil, porque você é uma pessoa muito dinâmica. Mas também quando você tiver lá um sábado mais tranquilo, vem aqui. Claro, sem problema. Não nos abandone. A gente colocou alguém no lugar dele que não fala de esporte, não fala de... apenas vai estar aqui para complementar. Exatamente, que é o Carlinhos. Da Simone. Isso. Mas não fala de esporte. O No Estúdio no Estádio vai estar suspenso, aguardando a volta do seu... Temporariamente, aguardando a volta do seu... Tem os meus projetos aí de... Ô, Toninho, nós vamos dominar o Samba Arte Cultura. Agora vai flamenguista e botafoguense. 2 flamenguistas e botafoguense. Não. Mas eu só queria... Tem o vascaíno, sempre. Eu queria deixar aqui um agradecimento a todo mundo, ao pessoal todo da Tropical Web Brasil. Um abraço para vocês. E tamo aí. E o Alexandre, gente, continua na família. Ele só vai fazer uma viagem, mas ele volta. Já despediu, Luciana. Está tão desesperada que está até adiantando. Você vai se preocupar, está querendo que eu vou embora logo para terminar a despedida? É que ela está aqui desde 2 horas da tarde, gente. Tem programa aqui das 2 até agora. Rapaziada, muito obrigado e até a próxima. Tamo junto, Alexandre. Paulinho. Pois não. Olha, não entraram aqui os telefonemas de Cabo Frio, Búzios, Angra dos Reis, Petrópolis, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália. Entraram as pessoas que realmente têm condição de vir buscar aqui na semana que vem. Então eu preciso de um número de 1 a 16. Número 7. 7. Bia Ramos ganhou a garrafa de vinho. Aê, Bia! Bia Ramos, lá da Lins Imperial, ganhou a garrafa de vinho. É melhor dar a cerveja, né? Eu gosto mais de cerveja. Não sei, vamos ver. Eu acho melhor dar cerveja. Agora, A Bia, minha querida professora Bia. Quem ganhou a cerveja
De 1 a 16. De 1 a 16 para a caixa de cerveja. Manda a brasa, o Paulinho. 14. 14. Doutora Adriana Pimenta, lá de Cascadura. Então, conheço. Então, 7, Bia Ramos, 14, Adriana Pimenta de Cascadura. A Bia ganhou o vinho e a Adriana ganhou a cerveja. É só entrar em contato com a gente, tem que vir aqui buscar, hein, pessoal? Eu não mando entregar em casa e nem entrego na rua. Já deu 2 semanas e a gente volta o prêmio de novo. Exatamente. Paulinho, obrigado pela tua presença aqui. Foi assim, uma honra. É você trazer até próximo de você uma pessoa que você tem como quase que um ídolo. Eu não vou dizer talvez mas quase que um ídolo, porque quem não, de nós todos aqui, não viu Paulinho Mocidade ali nos carnavais, nos esquentas, nos preparativos, né? Eu não sou cantor, mas sei cantar todos esses sambas aí da Mocidade. Então, não só da Mocidade, da Imperatriz, e de outras agremiações. Então, o que eu posso falar para você é muito obrigado pela sua presença aqui. As portas da Tropical Web Brasil estão abertas. Hoje é um novo modelo de rádio, né? Porque o rádio tradicional, o rádio convencional, salvo as grandes emissoras como a Rádio Tupi, como a Rádio Globo, elas infelizmente todas estão migrando aos poucos para o web. Mesmo se mantendo na dial, todas elas hoje têm site e fazem transmissão ao vivo, com câmeras, com estrutura, porque esse é o futuro. Hoje ninguém mais, 10% da sociedade tem rádio de pilha. Hoje as pessoas escutam rádio pelo celular. A realidade é essa. Estão no ônibus ouvindo rádio pelo celular, estão caminhando ouvindo rádio pelo celular, estão às vezes no trabalho ouvindo pelo celular. E nós, vislumbrando isso, vendo que 90% da nossa audiência não era mais de dial e sim web, migramos para a web e estamos aqui na Tropical Web Brasil. As portas estão abertas para você e nós contamos com a sua presença sempre que for possível estar aqui junto conosco, tá bom? Eu só tenho que agradecer e nessa explicação que você está dando aí para os queridos ouvintes e telespectadores, eu recomendo o programa do Tiago Alves, que é meu filho, aqui na Rádio MEC, nas tardes de segunda a sexta, das 15 às 18 horas. É um programa informativo, jornalístico. É teu filho? É, de muitas entrevistas com grandes cantores, grandes músicos, ele preserva muito isso. E é a cara da MEC, né? É a cara da MEC. Que é uma grande emissora. De segunda a sexta, de 15 às 18, programa Armazém Cultural. E a minha empresária Simone Lousada, 21, prefixo Rio. 9, né? 7699-0756. E se quiser seguir nas redes sociais do Paulinho Mocidade, repetindo, Paulinho? Vou repetir. Simone Lousada, 9, depois 7699-0756. E pelo Instagram, Paulinho Mocidade, tem o WhatsApp, Paulinho Mocidade, tem o e-mail, Paulinho Mocidade. Facebook, provavelmente também. Facebook também. Paulinho Mocidade, vai entrar lá. Segue lá, quer contratar aquele show lá em Petrópolis, Iguaba, Maricá, aí Maricá, Paulinho Mocidade já vai aí. Já fiz algumas vezes lá, inclusive com o Patuá. Isso aí. Tem um tempinho atrás e, inclusive, aproveitei e mandar um abraço para São João del Rei, Minas, Taubaté, onde eu fiz agora antes do Carnaval, lá em cima Natal, Fortaleza, e estamos em Floripa, aqui embaixo também. Um beijo grande para vocês. Estou aqui aguardando o contato para a gente voltar, valeu? Isso aí. Paulinho, uma cidade firme e forte na estrada, né, Paulinho? Graças a Deus. Paulinho, obrigado. Não, eu que agradeço e sempre que eu estiver aqui disponível, virei visitar vocês com muito orgulho, com muito prazer, para te bater um papão aqui. Pode me explorar à vontade, que será uma satisfação imensa, tá? Obrigado, obrigado. Olha, para a nossa estimada audiência, muito obrigado. Boa noite a todos e um restinho de final de semana e uma semana abençoada para todos vocês. Muita saúde, paz, felicidade e amor. Luciano Lins, vamos encerrar ouvindo mais um pedacinho de Sonhar Não Custa Nada? Vamos lá? Obrigado e tchau, tchau. Ou quase nada. Ou quase nada.